Começou. Agora sim. Ok, deu aqui para mim, está sendo gravado. Então, boa tarde, bem-vindo, Ricardo, à disciplina Obrigado. Estratégias de Pesquisa, que é uma disciplina do mestrado profissional em práticas musicais da SMU, da Escola de Música da UENG, da Universidade do Estado de Minas Gerais. Então, bem-vindo, a gente está discutindo sobre métodos, né, de ensino de instrumentos. E hoje o Fábio, que está fazendo uma pesquisa sobre métodos de ensino de violão, ele vai então te entrevistar, e aí você fica à vontade para falar das suas metodologias. Se você quiser começar se apresentando um pouco, falando um pouco da sua trajetória, pode ser bem legal para contextualizar, tá? Tá legal. Lúcia, Tá eu bom. que agradeço, viu? Eu que agradeço aí pela possibilidade de falar com vocês aqui, né? Nessa entrevista, que também vai fazer, espero que possa contribuir com a pesquisa do Fábio, né? Que é uma pessoa também que já tem um tempo que eu percebo que está fazendo um movimento aí legal, né? De se aproximar desse universo cada vez mais, e isso com certeza vai trazer bons frutos, né? Então, para mim é muito, muito prazeroso poder falar desse assunto, é uma coisa que eu gosto bastante. Eu trabalho com a metodologia de violão, do ensino do violão, de forma prática já há muitos anos. Ainda não realizei uma pesquisa acadêmica como vocês estão fazendo. O fruto veio de um plantio, realmente na prática mesmo, dando aulas, né? E aí hoje a gente vai poder falar um bocado a respeito disso. E esse trabalho se chama Amigo Violão. Então, é algo que já tem aí uma presença para muitos professores no Brasil, né? E é um projeto que está sempre em construção também. Não chegou ainda num ponto que eu falo assim, está pronto. Eu acho que nunca vai chegar, mas é um trabalho que já tem resultados aí bem legais. E então, estou às ordens. Então, Fábio, se quiser começar aí, perguntar, estou às ordens. Tá joia, vamos lá. Eu tive uma ideia, eu queria que talvez tanto o pessoal que está aqui, o Marcos e o Adonai, falasse brevemente só sobre o trabalho deles, para você ficar ciente também, porque às vezes você pode pescar alguma coisa que possa ser útil, né? E a Com gente certeza. explicar também o trabalho deles, né? Por Com favor, certeza. Marcos, pode começar. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcos Marreiro, estou fazendo mestrado, cursando mestrado na UENG, mestrado profissional. A minha pesquisa é sobre o ensino de acordeon. Eu sou acordeonista e eu estou desenvolvendo um método para iniciação no acordeon que se relaciona com a música popular e com músicas regionais brasileiras. Acho que é isso, resumidamente. Ótimo, Legal. Marcos. O Adonai, será que está podendo falar agora? Oi, Ricardo, tudo E aí, bem? Adonai? Quanto tempo, hein, E amigo? aí, Beleza? quanto tempo, amigo? Tudo bem com você? Tranquilo. Sim, graças a Ou Deus. te peço desculpas porque eu estou em trânsito. Essa semana eu fiquei bastante gripado, aí eu estou saindo do hospital agora, lá da Unimed, que eu fui consultar, mas graças a Deus está tudo bem, mas eu acabei não conseguindo chegar em casa mas consegui participar aqui. Ricardo, eu conheço, Ricardo, nem sei, eu lembro do Ricardo fazendo Masterclass com o Zanon na UENG lá para 2000 e pouco, né? Então, sei lá quantos anos que eu conheço o Ricardo. Conheço o trabalho dele, então para mim é uma satisfação muito importante poder ouvir ele que está trabalhando com crianças já há muito tempo, vem acompanhando o canal dele, entrevista que ele fez com o Daniel de Lima, né? Que aí eu puxo o gancho sobre a minha pesquisa. É que eu estou fazendo, Ricardo, o mestrado com o objetivo de escrever um guia prático para professores de violão para criança, tendo como base muito o método Suzuki, né? Então que eu estou estudando também há alguns anos, já estou fazendo os cursos e aplicando lá na escola, né? Legal. Então, e acredito que a sua experiência também vai ser que tem uma experiência prática, né? De vivência muito intensa com criança, vai contribuir e que tem pouca coisa, né, Ricardo? Então, eu acho que seu trabalho
inspira a gente a querer fazer também mais sobre criança, né? Acho que tem muito campo ainda para ser feito. Legal. Então, Grato, viu, João? prazerão, desculpa aí, tá? O trânsito. Nada, cara. Melhoras para você. Saúde, viu? Isso aí, só isso que Obrigado, importa. obrigado. Beleza, pessoal, deixa eu falar um pouquinho também, Ricardo, sobre o meu trabalho. É, recentemente, desde quando eu me formei, né, na graduação ano passado, e emendei com mestrado profissional, que tem esse cunho de produto, né, esse cunho prático aí também de confeccionar, ter oportunidade de confeccionar o material. Mas desde quando eu entrei na graduação, apesar de eu ter formado como bacharel em violão, minha principal fonte de atuação profissional foi dando aula. E eu entrei na graduação em 2016, e a partir daí começou a cair na minha responsabilidade alunos crianças. E como a gente sabe, a material para violão para crianças não é uma coisa tão disponível quanto para outros instrumentos, né? E aí o seu método, o Amigo Violão, ele foi o método que me ajudou muito, e eu utilizo ele até hoje, né? Eu conheci o seu método através do Marlon, que foi um colega meu da faculdade, que ele foi o seu aluno, e a gente teve um projeto de duo. Ele que me apresentou o seu método, e quando ele me apresentou, eu falei, é isso que eu preciso, isso aí vai ser muito bem-vindo. E por ter um material assim interessante, eu pude desenvolver um trabalho com as crianças, pude colher resultados e tudo mais, e comecei realmente a me apaixonar por trabalhar com as crianças, né? Não é uma tarefa fácil, porque é diferente do que ensinar para adultos, mas eu comecei a sentir necessidade de estudar, de pesquisar, procurar mais, e como eu trabalho com isso ininterruptamente, né? Acabou que também prestes a formar, eu comecei a dar aula para bebês. Então, mergulhado nesse universo infantil, falei, a hora é agora de tentar fazer um produto, unir um pouco essa experiência e estudar um pouco mais também para fazer alguma coisa maior. E aí eu também estou trabalhando na construção de um método de violão para crianças, que ele é baseado em escritas alternativas. Então, por exemplo, cifras escritas de forma diferente, tablaturas também escritas de forma diferente, e que ele tenha também um cunho digital, de certa forma parecido com o que é o seu. Que ele seja possível de ser utilizado também em aulas virtuais, né? Principalmente com a questão da pandemia que veio, os professores tiveram que se adaptar muito. Foi uma questão que aconteceu comigo também, e eu senti essa vontade. Acabei produzindo muito material também, que pudesse ser utilizado tanto em aulas presenciais quanto virtuais, e esse mestrado profissional ele veio como uma oportunidade de registrar e ampliar isso mais ainda, né? E você tá na minha revisão bibliográfica, o seu método está na minha revisão bibliográfica, que é uma coisa que eu consumo diariamente e é referência, né? Então foi nisso que eu pautei a entrevista, eu dividi ela aqui em 3 blocos. Primeiro, quem é você? O segundo é sobre o método, né, o que você fez, o Amigo Violão, e depois sobre o ensino de violão para crianças, um panorama mais geral. Então, você já brevemente se apresentou, Ricardo. Gostaria que você falasse agora como foi seu início na música. E se você sentir vontade, pode emendar com a segunda pergunta, que é sobre a sua formação, seus professores. Beleza. Bom, o meu início na música, ele foi, assim, realmente eu digo que é quando as coisas que eu comecei a escutar, antes mesmo de eu tocar violão, né? Então, assim, meus pais, eles tinham discos, né, de Bach, Gismonti, música Milton Nascimento, etc. Eu escutava essas coisas, mesmo não gostando, né? Eu escutava. Então eu lembro que minha mãe, por exemplo, ela ficava deitada no chão com fone de ouvido, eu ficava curioso para saber o que ela estava ouvindo. Punha o fone, era bar, orquestra e tal. Eu não gostava muito, mas ficava lá escutando, e foi meu primeiro. Eu não tinha maturidade para gostar, né? Mas com o tempo eu comecei a expandir, né, minha audição, né, vamos dizer assim. E a primeira música que eu aprendi no violão foi com meu pai. Então, mais para frente, eu vou até poder falar como que isso tem tudo a ver com o jeito que eu trabalho hoje, porque o que ele me ensinou, ele tentou me ensinar uma música, uma bossa nova, que ele tocava lá aquela ai, 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 Isaura, hoje eu não posso ficar. Só que aí era batidinha de bossa nova e eu não conseguia nem... Eu lembro direitinho meu dedo afundando, assim, eu tinha 9 anos, eu lembro dos dedinhos afundando na corda e eu pensava assim, isso aqui vai ser impossível, né? Aí passou mais um tempo, eu quis tentar de novo com ele, ele lembrou de uma musiquinha que era só uma melodia, né? E aí, com isso, eu consegui a primeira música, consegui tocar ela. E ela hoje faz parte do método lá, também está no meio lá.
Mas não é a primeira, está longe de ser, porque era também meu pai fez o que ele pôde ali, mas ele estava longe de ser um músico, muito menos um professor de música. Então ele não tinha didática nenhuma, mas vamos dizer que eu dei sorte com ele conseguir me ensinar essa música, que foi o começo de tudo. Foi assim. E meus professores, né, depois disso, eu passei um tempão sem ter. Acho que o Ricardo caiu pra gente, né? Travou, Deve voltar. Vamos esperar um pouquinho. Ué, gente, que estranho. Agora voltou? Voltou? Voltou. Então tá. Vocês ficaram normal o tempo todo. Conversa de vocês aí. Mas então tá. Até onde que foi? Só para poder retomar aqui. Até os professores. Você foi começar a falar dos professores. Então tá. Então, só quando eu fiz 17 anos que eu comecei a estudar mesmo. Fui para a Fundação de Educação Artística. Aí meu primeiro professor de violão foi o Eduardo Campolino. É uma pessoa assim que desde o começo deu muita força para mim. Inclusive ela é minha parente, então ela buscou pegar assim o que tinha de melhor lá para mim. E o Eduardo Campolino foi o meu primeiro professor. Estudei com o Rogério Bianchi, com o Fernando Araújo e um tanto de gente que fez muita diferença assim. E teve o Rubner Abreu, né, que não foi professor de violão, mas que a maneira como ele me ensinou música fez muita diferença para eu perceber como que existe formas diferentes de passar um conteúdo musical que podem driblar muito a questão do tempo, do talento, você conseguir tornar acessível a música, sabe? Eu acho que isso me ajudou a ter essa noção de que é possível você ter maneiras alternativas que não são, por isso, piores, mas que vão trazer a pessoa a tocar. Então, isso também, a tocar, assim, a música ter essa ferramenta, né, musical de forma mais rápida, né? Então, ele me ensinou pelo dó móvel, método Kodály, aquilo também mexeu um pouco com a minha maneira de compreender as coisas, sabe? Então, para mim, foi bem importante, assim, são bem pontuais, né? Eu vejo, assim, a relação que o Campolino teve comigo também, a questão técnica do violão. Isso, com certeza, uma clareza técnica, que hoje se reflete no amigo violão também, uma depuração de quais são os princípios básicos, né? Que também não adianta você trazer um método para criança, ou que seja para iniciantes de uma maneira geral, se você não tiver uma abordagem que torne simples o entendimento do instrumento, né? Mesmo que depois o instrumento ele vai ter a riqueza toda dele, mas realmente tem que trazer uma coisa bem simples no começo, uma forma fácil de entender. Ô, Ricardo, e foi com o Fernando que você se formou? Foi com o Fernando, na UFMG. Com ele. A gente sabe que um violonista, assim, uma hora ou outra, ele vai começar a dar aula, né? Mas no seu caso, como é que foi? Você teve vontade de dar aula? Foi uma consequência da vida? Foi uma coisa muito boa, assim, no momento que eu comecei, embora eu não tivesse eu não tinha, assim, nenhuma vontade de ser músico para dar aula. Isso aí, eu te falo, assim, meu negócio era fazer bacharelado para tocar violão mesmo, sabe? Só que quando eu comecei a dar aula, foi muito bom, porque foi justamente quando eu saí da casa da minha mãe, eu era estudante ainda. Então, para mim, o negócio de dar aula era assim, a conquista da minha independência, né? Então, eu lembro de eu sair andando pelo bairro Santo Antônio lá, aí eu fui na Escola Minueto, fui na outra lá, Opus, que chamava na época, fui e consegui um lugar para dar aula nas 3, que tinha perto da minha casa. Só faltou uma, que foi o Alegreto, que depois de uns 3 anos eu comecei a dar aula lá, e foi onde eu comecei a construir o método. Então, assim, para mim, esse lado de dar aula, realmente teve esse lado ambivalente, eu não tinha assim, tanta vontade, musicalmente falando, mas foi o início da minha independência, e até hoje eu estou dando aula. Eu acho que quando você falou que você dá aulas, assim, eu acho que eu não conheço nenhum músico que não dê aulas para, assim, músico profissional, né, que formou na faculdade, tudo, e que não... Quer dizer, a não ser os que ficaram famosos aí, que eu acho que não são muitos, né? Geralmente não fizeram faculdade de música, né? Foram por outro caminho, né? Tem alguns. Não é comum. E é interessante que dentro da música a gente tem várias profissões, né? Dar aula é uma delas, ser professor é uma delas, e eu sei que você começou, de certa forma, a seguir um pouco de carreira de concertista também, você foi vencedor de concurso, né? Você chegou... Sim. E também você tem um trabalho autoral, né?
Exatamente. Então, assim, eu punha muita ênfase nisso enquanto eu estava na universidade. Eu estudava realmente para fazer concurso, para fazer concertos. Então, assim, foi um momento de tocar coisas muito desafiadoras, né? De buscar realmente ter um repertório. E parece que só eu parar de ter aula na universidade, minha cabeça abriu e eu comecei a compor, muito rápido, assim, sabe? Comecei a compor, inclusive cantar, criar letras e tudo. E claro que, vamos dizer assim, um processo de simplificação musical, e eu estou falando disso porque tem tudo a ver com a questão do método também. O método entra nisso, sabe? O processo de compor, a questão de fazer harmonia, de fazer letras, de me expor através da arte da música, né? Falar conteúdos assim que antes eu achava até meio utópico para mim. Eu era uma pessoa muito realmente assim de tocar e ficar olhando só com meus dedos, não queria nem olhar para a plateia. Então comecei a ampliar um pouco a minha expressão, né? E até hoje eu vejo que eu como pessoa, eu vejo assim, musicalmente é uma metáfora de como eu sou como pessoa. É sempre uma busca de simplificar mais as coisas. Então, desde conhecer lá o repertório erudito e tal, até começar a compor melodia com acompanhamento, até que essa harmonia se torne mais simples e tudo, eu vejo que isso tudo reflete quem eu busco ser também, uma pessoa mais simples também. E quando eu comecei a trazer para o método, eu vejo que foi o ápice, assim. Né? Tanto é que depois que a música mais simples de todas que eu fiz até hoje foi a música que me levou mais longe, que é a Batida do Campeão. Né? Que você toca, já dizia o campeão, para ser forte, arroz, feijão. E isso aí é o que me levou para a África, só para dizer o mínimo. Assim. Quer dizer, é uma coisa tão direta, né? E isso é uma aula para mim, de como que às vezes a gente, músico, principalmente na faculdade, né? Porque eu vejo que tem muitos músicos no mundo aí que são conectados com essa simplicidade mesmo, que é a comunicação, que é o que a música faz para chegar no coração das pessoas e tudo. Mas eu vejo que na universidade a gente desconecta um pouco disso, uma tendência, não é todo mundo, mas tem uma tendência, a gente ficar muito cabeçudo, né? E aí vai esquecer um pouco de como que a música toca lá no fundo, assim, de uma forma tão direta, né? E às vezes eu mesmo até hoje vou tocar e fico tão exigente com as coisas, e o que as pessoas querem é só ouvir uma música e tal, tranquilo. Não ficam pensando num tanto de coisa que eu acho que é importante, não é. Parece que isso é... Então eu vejo que o método para criança também tem esse papel, né? Ele representa essa busca por pureza, ou sei lá o que seja. Tem um lado espiritual aí também, né? Com certeza. E essa questão, só um parêntese, né? Essa questão da simplicidade que você falou é tão importante, né? Tem uma máxima, a gente que trabalha, eu trabalho muito com cultura popular, né? Onde a gente tem isso, né? E tem uma máxima que fala que o simples não quer dizer fácil, né? Exatamente. Às Não vezes é mesmo. mais difícil você chegar nessa simplicidade que é significativa, né? Com certeza. Isso aí não é uma coisa tão fácil. Por exemplo, eu compunha primeiro pela harmonia. Primeiro eu criar os acordes. Então é um lado mais mental, né? A harmonia, ela representa um pouco esse lado mental, né? Mas eu vejo que tem muitos compositores, por exemplo, pessoas que já são mais ligadas nesse sentimento, começam pela melodia, que é o lado mais afetivo, né? Outros começam pelo ritmo, que é o lado mais instintivo, então ele está menos preocupado. Você vê que o que prepondera, né? É como que a pessoa já traz, assim, mais ou menos direto, né? De coração para coração, né? Então, eu, por exemplo, se eu for compor direto, e justamente essa música que eu falei, ela parte do ritmo. Tum, pá, tum, pá. Você pode só fazer assim. O efeito musical é muito parecido, porque ali não tem nem harmonia. Já dizia o campeão. Então pega. Travou de novo, Ricardo. Acho que ele não está percebendo quando está travando. Eu não Deu tô uma mesmo. travadinha de novo. Você estava demonstrando o ritmo, falando que o principal do Batida do Campeão vem do ritmo. Exatamente, né? Que é um lado mais instintivo, né? Da música, né? E talvez por isso que tenha tido um alcance maior, né? Do que outras coisas que eu fiz.
E é interessante, né? Porque acho que tem o Steve Jobs que fala que a gente só consegue ligar os pontos olhando para o passado, a gente consegue ligar para o futuro, né? Então, a sua experiência como compositor de certa forma, com a performance, ela acabou canalizando tudo ali depois para o que você foi fazer, né? Isso é bem interessante. É. Você teve outra atividade profissional, Ricardo, além da música, ou você sempre trabalhou com música? Eu sempre trabalhei com música, né? Hoje em dia eu até faço algumas outras coisas, porque eu acho até que esse trabalho, como um trabalho de empreendedorismo, né? Ele me trouxe a um nível de busca por autoconhecimento, tudo que hoje eu trabalho com outras coisas também. Então, por exemplo, constelação familiar é uma coisa que eu fiz formação, atendo algumas pessoas, e tem a ver também com essa busca, né? De achar os porquês das coisas lá no fundo, assim, né? Tem a ver com isso aí também. E tem outras buscas também, mas prefiro nem falar a respeito disso hoje, porque vão nos ater ao assunto. Mas eu vejo assim, até hoje o principal foi a música mesmo, com certeza. Esse trabalho me consumiu bastante até aqui. Muito bom, Ricardo. Depois eu quero falar também sobre a sua ida à África. Você falou que essa música te Sim, levou para lá, isso é importante. Eu acho que a gente pode sim, voltar nesse assunto depois. podemos. Mas, atualmente, você até já falou também que você está trabalhando com outras coisas, né, que vão além, mas de certa forma está relacionado. Mas, atualmente, a sua atividade como professor de violão, como ela está? Você trabalha está só no online, você também está dando aula presenciais? Se sim, como que estão sendo essas aulas presenciais? É você em algum local? Ou você até o aluno? Como que funciona? Olha, eu tenho 2 alunos presenciais, e porque eu conjuminei os horários, eu vou até eles, né? Agora, o que acontece é o seguinte, eu dou a maior parte das minhas aulas online. Hoje eu tenho uma aluna que mora na Califórnia, um aluno que mora na Alemanha, outro que mora em Glaura, perto de Ouro Preto, e assim vai. E aí tem a Nave Amigo Violão, né, que é um trabalho que eu também faço mentoria com os alunos em horários da semana, e aí as crianças juntam lá no Zoom ou no Meet e tal, e a gente faz um trabalho e eles vão acompanhando pela plataforma, eles vão fazendo as aulas, e eu só dou aquela mentoria mesmo, auxiliando a colocar as coisas nos eixos. E isso é uma disruptura para mim, assim, porque mesmo tendo um trabalho online antes da pandemia, eu não fazia isso, né, de dar aula online, muito menos coletiva, né. Durante a pandemia, eu tive um trabalho que foi para o Projeto Querubins, que é um trabalho beneficente que existe aqui na região sul, e eu trabalhei com vários alunos assim também em grupo de violão, e isso era muito maluco, assim, eu gravava as aulas antes, eles assistiam, e é incrível como é que dá resultado, sabe? Aí você fala, pô, não é para todo mundo, claro que é só para quem se dedica, mas eu acho que a aula presencial é exatamente assim também, né? Então, quando não dá, não é problema da tecnologia, já é problema, às vezes, familiar, problema de tecnologia, assim, no sentido da pessoa não ter um celular bom, ou só ter o celular, não ter um computador, até aí tudo bem. Mas que dá certo a aula à distância, isso aí já está claríssimo para mim hoje. E assim, quando você tem uma metodologia mais simples, mas não simples, porque parece que a gente está falando de fácil, né? Uma coisa meio barata, assim, não é isso. É mais acessível no sentido de você poder ser exigente com aquilo que você está oferecendo. Porque o problema é que às vezes você ensina uma coisa muito complicada que a pessoa pega, mas vai pegar tudo pelos cocos, porque é o tanto que dá. Não, ali esse trabalho dá para pegar bem feito, mesmo fazendo online. Porque tem um passo a passo, assim, sabe? Isso é um ponto que eu acho muito importante. Interessante, Ricardo, porque isso aí entra no outro ponto, né, sobre metodologias de aulas individuais ou coletivas. Quando a gente fala de um método, geralmente ele é direcionado para individual ou coletivo, presencial ou virtual, né? Mas pelo que você está contando, parece que você conseguiu achar um jeito de conseguir trabalhar com tudo isso. Então você tem os alunos presenciais, os alunos virtuais e que você tem a nave, né, que você trabalha com a aula coletiva através de vídeos e mentorias, mas as aulas que são ao vivo, elas são individuais, não é isso? Exatamente, elas são individuais. É porque eu vejo assim que aula em grupo mesmo, por excelência, eu não faço, que seria só possível realmente presencialmente, né? Você ter uma aula em grupo, as pessoas tocando a mesma coisa, a mesma música ali simultaneamente e tal, que é fundamental, né? Eu acho isso aí uma coisa que a música precisa sempre ter essa dimensão. É possível quando você tem uma metodologia que funciona bem individualmente, o em grupo vai acompanhar, porque muitas vezes o que você precisa
numa aula em grupo, a meu ver, pelo menos. Não é um repertório diferente, mas simplesmente o principal que você precisa é que os alunos aprendam a tocar juntos, mesmo que inicialmente seja em uníssono, para eles se ouvirem, para eles terem um ao outro como um metrônomo, como se fosse isso, um metrônomo vivo, né? Porque isso é mais importante. Aí, de repente, você depois ter outras vozes, partes diferentes, isso é secundário perto do que é escutar um ao outro, né? E no caso das aulas que eu dou coletivamente, eu vejo que se trabalha algo também sensacional, que é a independência dos alunos. Por exemplo, começou a diferenciar para mim uma distinção assim que eu acho interessante, que é a didática e o conteúdo. Assim, eu não estou indo com essa clareza, mas vamos dizer assim, eu tenho uma metodologia, isso é uma coisa. A outra coisa é a didática, né? Então, por exemplo, quando eu dou uma aula para um aluno, antes eu não tinha tão claro assim, que quase 70% do que eu estou passando é algo altamente escalável. Eu poderia dar aquilo para muitas pessoas ao mesmo tempo. Os outros 30% é o que a pessoa precisa de ajuda. Mas, por exemplo, se eu falar assim, essa música é assim, você vai tocar desse jeito, dá um passo a passo, você dá uma receitinha de bolo, aquilo é 70%, então você pode ter aquilo até em vídeo, né? Agora, a pessoa não está entendendo, aí você começa a entender que tem um padrão. Muita gente erra isso aqui, não dá devida importância para a alternância dos dedos, ou se é para usar o dedo 1 e 3, vai 1 e 1, ou vai 1 e 2 em vez de 1 e 3. Detalhes que você vê que quase ninguém pega, mas isso entra nos 30%, que é a hora que você vai dar a mentoria. Mas aquele tanto de coisa que veio antes, você pode passar até em vídeo para a pessoa. E aí que entra porque o aluno que tem essa atitude autodidata, isso é fundamental em qualquer tipo de aprendizagem. Se a pessoa vai numa faculdade, vai numa escola, o professor vai até ele, não interessa, ele tem que ser autodidata. É uma prerrogativa básica de qualquer aprendizado que se valha, né? Então, isso para mim ficou muito claro, né? E os alunos que fazem aula, é impressionante, assim. Para mim é igual o cara que andava só a cavalo, depois ele descobriu o carro, depois ele descobriu o avião. São saltos quânticos, assim, sabe? Eu vejo, assim, que hoje, por exemplo, com meus alunos online que fazem aula pela nave, eu te falo assim, não é o jeito melhor de ganhar dinheiro. Não é, porque o povo ainda não entende a proposta, então para eles pagarem o que ainda não rola. Mas eu falo em termos de aprendizado, é impressionante o tanto que eles vão rápido. Porque eles pegam, como eles são obrigados assim, a aprender por si mesmos, aqueles alunos que têm essa característica, eles vão muito mais rápido do que se eles estivessem fazendo aula comigo uma vez por semana, entendeu? Então eles aprendem porque eles estão pegando ali, eles vão pegar um vídeo todo dia e, pô, é impressionante. Eles descobrem um potencial dentro deles que eles mesmos não têm noção, porque eles não estão comparando. Eu que estou comparando eles, né? Com outras experiências que eu já tive. Então isso também é bem interessante, assim. Eu vejo que o mercado, para acompanhar isso, já é outro problema, para as pessoas entenderem isso que eu estou falando, né? Mas não deixa de ser uma coisa bem legal de perceber, assim, né? O poder da aprendizagem. Agora, tem os alunos também que só querem mamata, esses aí não aprendem a nada, se for desse jeito. Mas tudo bem, eles só estão percebendo isso mais rápido do que se eles estivessem fazendo a aula comigo, né? Então, mas eu acho que o negócio é o seguinte, são muitos fatores e com isso a gente vai aprimorando também a peneira. Tipo assim, tem alunos que você vai poder aproveitar mais assim, outros você já não vai submeter eles a isso, porque você sabe que você vai perder ele. Então você já vai propor uma nova abordagem, que você dê atenção, que ele precisa daquilo, em vez de invalidar. Não, ele não vai conseguir. Não é isso. Você vai pegar e vai atender ele de um jeito que ele consiga acompanhar, né? E aí eu acho que é aí que mora o sucesso daqui para frente. Porque eu acho o seguinte, que o que eu conquistei com esse método, a principal coisa que eu falo para mim, não é pensando em pessoas usando o método. Antes mesmo disso virar algo que eu dei o nome de amigo violão, o que eu notei de benefício? São os alunos todos aprendendo, todos. Agora, o que não é todos que fazem? Chega a partir de um certo ponto, aí alguns ou outros não. Isso é normal, porque o professor leva até um certo ponto, né? Mesmo aqueles que não têm talento nem dedicação. Leva porque tem um caminho. Agora, chega um ponto que a pessoa ela não fica estagnada, ela
volta para trás ou então ela vai para frente. Uma das duas coisas. E quando ela volta para trás, quer dizer que ela desiste, quase sempre, né? Mas tudo bem, faz parte da vida, né? Agora, todos conseguem aprender alguma coisa, sabe? De pessoas que às vezes já tentaram tocar, né? E aí que depois a gente pode aprofundar um pouco mais, né? Do que é diferente desse método para outros, realmente, né? Isso é uma coisa que a gente pode chegar também. Ricardo, eu queria saber também qual que é a idade desses participantes da nave violão, né? São crianças, não são? Crianças, você estipula idade para Sim. o pessoal? O método eu abro a partir de 5 anos, mas a principal faixa que tem lá, de 7 a 10 anos. Tá? É por aí, de 7 a 10. E nessa idade eles conseguem estar. Beleza, tem os vídeos, né, que você manda, mas no momento das mentorias, eles estão sozinhos ou estão acompanhados dos pais? Tem alguma questão que você pede em relação a isso? A maioria das vezes eles estão sozinhos, mas os pais estão olhando. Os pais estão sabendo. Tem um ou outro que o pai está mais junto, quando a menina é mais novinha, aí é de cada um. Eu valorizo muito quando os pais estão ali, eu busco valorizar a presença deles, porque isso é uma das coisas que eu mais acho importantes, inclusive do método Suzuki, que ele traz isso, né, algo bem importante. Foi uma das coisas que mais me influenciaram no método Suzuki, especificamente. Então eu acho assim, a presença dos pais é muito importante, mas eles não precisam disso, né? Às vezes é mais para afinar o violão e tudo, uma coisa nesse sentido. Mas o próprio gesto do pai colocar o filho para fazer aula, muitas vezes é até uma forma dele dar independência para o filho, assim. Às vezes essa coisa do online, tem gente que nem aparece na aula, porque o pai tem preguiça de pensar naquilo, entendeu? Ele compra o curso online e fica por isso mesmo. O filho que faça a aula, porque ele não quer nem saber de... Você sabe como é que é? Você vai fazer um curso, aí a pessoa fala, tem um encontro online, você fica até com preguiça. Ricardo, você travou de novo. Ah, tá, beleza. Voltou. Vamos esperar. Voltou, né? Isso. Beleza. Mas é isso, tem pessoas que nem aparecem nas mentorias, tá? Porque tem a preguiça de acessar ali no horário determinado. Mas isso aí já é uma questão dos pais, não é dos alunos, né? Então, assim, eu vejo como é importante os pais, né? Para as crianças. A gente tem que sempre valorizar isso. Sim. Né? Isso até entra numa outra coisa, que é a visão sistêmica da educação, que é uma coisa que a gente pode até falar numa outra oportunidade. Que é realmente, para a criança, isso é fundamental. Ver a... Essa coisa da visão sistêmica, ela tem super a ver com Suzuki, né? Com essa coisa familiar e tudo mais. Né? Tem tudo a ver. Exatamente. Não, legal, Ricardo. Então, essa coisa da independência eu acho que é um grande ponto, né? Até porque 7 anos, eu acredito que muitos alunos já devem ter facilidade de mexer com o celular ali e tudo mais, então já vai sozinho mesmo, né? Fazer aula deve ser uma coisa bem possível mesmo. E tem um lado também, um detalhe nisso que é importante, porque assim, só o fato dele ver os colegas ali, mesmo que não tenha essa relação de tocar junto, entendeu? Porque é online, mas só dele ver e saber que o menino tá indo, aí ele viu o menino tocando uma música, aí ele também quer tocar aquela música. Então, esse lado também, em se tratando especificamente de criança, é bem legal, sabe? Sim, o lado comparativo, né? O lado social. O lado social, né? Isso é importante, sim. Isso ajuda a dar significado, né? Uma coisa que trabalhando com crianças eu vejo também é que eles não têm uma dimensão de que tem mais pessoas fazendo aquilo que eles estão fazendo também, né? Parece que é um caminho solitário para eles. Quando eles veem que tem outras pessoas ali, opa, não estou sozinho, né? Que legal, vou me enturmar aqui. Né? Com certeza, é por aí mesmo. Não, interessante. Só um comentário aqui que tem tudo a ver com isso. Recentemente eu fiz o curso de Filosofia Suzuki com o professor Fábio dos Santos, e ele mostrou um vídeo que foi minha reunião do Encontro Suzuki das Américas. Então, reuniu alunos das Américas, não me lembro em qual país que foi, mas eles fizeram um concerto gigante com pessoas de vários países, vários instrumentos, e no final desse concerto eles entrevistaram os alunos e perguntaram o que eles acharam. E a resposta foi praticamente unânime. Todos eles gostaram de fazer amizades, todos eles gostaram de conhecer novas pessoas, né? A princípio, assim, a gente pensa, poxa, mas ninguém falou da bagagem musical, né? Como é que foi tocar, ampliar a técnica, repertório, ouvido. Todo mundo falou foi da parte humana, né? E aí a gente depois comentou como que a resposta deles foi a mais desejada mesmo, a mais valiosa, que é essa coisa social.
que tem a ver também com a questão da língua materna, né? O que dá para a gente o sentido do que a gente está fazendo, que é fazer juntos, né? Então, isso é interessante. Então, eu acho que esse link, ele vale a pena ser feito, né? Com certeza. Não, isso aí é muito importante, até porque, assim, a gente vai se perguntar para que um pai, uma mãe, coloca o filho para fazer aula, né, de música? E não só isso, para que um pai e um filho ensinam qualquer coisa? Aliás, um pai ensina qualquer coisa para o filho, para que ele alimenta o filho, para que ele leva para a escola? É para ele ter uma vida feliz, né? Para ele ser feliz. E como que ele vai ser feliz? É se relacionando bem com as pessoas e tudo, né? Então a própria criança, ela se conecta com isso também, que no fundo, mesmo que os pais não lembrem, é para isso que eles estão educando os filhos, né? Para a vida, né? Legal, Ricardo. A E música é um meio, né? Exatamente. Você, como professor, fazendo esse projeto aí, a sua função é criar esse meio, né? Você fez a nave, ó. Vamos juntar todo mundo, né? Você foi o Exatamente. responsável por criar esse ambiente, né, de aprendizado. Interessante. Muito bem. Bom, agora entrando sobre o método, assim, sobre o que você escreveu mesmo, você publicou ele em 2016, não foi isso? Foi. Saiu a primeira edição dele. Agora me diga, como é que surgiu a vontade, a necessidade de fazer o método, né? Você foi acumulando experiências, mas quando que foi o momento que você falou, não, eu preciso de escrever e tornar isso um produto? Olha, há muito tempo que eu já tinha uma fantasia de empreender alguma coisa nesse sentido, né? Eu lembro que eu dando aulas, eu desenvolvi para mim mesmo, então esse é um primeiro ponto. Eu não tinha um nome de algo assim, um método, mas quando eu desenvolvi algumas coisas com base na metodologia de flauta doce que eu conheci, da Rosa Lúcia dos Mares Guia, né? Que foi quando eu tive contato com a escrita gráfica, e ali eu vi um resultado muito consistente com meus alunos, eu falei, cara, isso aqui muita gente vai querer usar, eu achei, né? E pensei até em fazer livrinho, né? Porque eu não tinha nenhuma expertise para mexer com internet. Então eu ficava imaginando publicações físicas e tudo. Só que isso era impossível, né? E, assim, para mim, né? Pegar e fazer uma coisa dessa para espalhar pelo Brasil, né? Aí, por várias questões da minha vida, eu decidi empreender online, né? E foi uma luta. Comecei fazendo blog, aquelas coisas todas. E comecei pensando num produto para os pais e filhos, pensando assim no próprio cliente final mesmo, que é o que eu hoje em dia até trabalho bastante com eles, né? Mas nesse primeiro momento foi um fracasso. Não deu, sabe? As pessoas não viram valor nisso, eu também não sei se eu não soube comunicar. O importante é que foi um fiasco, o negócio não deu certo, né? Mas eu deixei alguns vídeos lá no canal do YouTube e com o tempo, sem eu fazer nada, aquilo começou a ter alguma repercussão. Depois, uma pessoa até que trabalhou comigo na produção desse primeiro produto para pais e filhos falou, olha, eu acho que professores podem gostar, porque muitos professores estão chegando, falando que querem ir para as aulas. Eu meio que duvidei. Assim, eu achei, não é possível, eu acho que isso aí não é tão assim também, né? Uma coisa assim, eu acho que isso aí, se tiver um ou outro, né, professor e tal. Mas acabou que por falta de, assim, eu estava, até por desespero, né, vamos dizer assim, eu comecei a fazer. Falei, não, então eu vou fazer isso aí, eu vou apostar. E vou lá e montei um curso online para professores. Não, mas antes eu fiz uma coisa. Eu peguei esse livrinho, esse livro, que virou apostila do curso online, que eu também comercializei ele isoladamente, e comecei a vender ele no app da Amazon. Eu coloquei lá no Kindle, né? E aí eu vi assim, um tanto daquilo. Teve um dia que eu publiquei num grupo de professores no Facebook. Eu fiz uma postagem. Tinha um post no meu blog. Eu compartilhei esse post no grupo do Facebook, que se chamava Professores de Música do Brasil. Isso é uma coisa que até hoje eu tenho dificuldade de acreditar que aconteceu. Porque eu tenho experiência com internet desde ali. Assim, nunca aconteceu nada desse tipo. Eu postei esse negócio lá. Em 2 dias, tinha 12.500 visualizações desse post no meu blog. No blog, as pessoas clicavam e iam lá ver. 12 mil vezes. Então, a mesma pessoa repetindo. Mas, assim, o grupo lá do Facebook tinha mais ou menos isso de gente. Então, quer dizer que eles compartilharam muito aquilo, sabe, para outras pessoas, né? Ou seja, tinha muita demanda reprimida. Aí ficou óbvio para mim. Aí o que eu fiz? Eu peguei, fiz um curso online, que já existia o curso, né, que tinha sido um fiasco. O que eu fiz? Eu gravei algumas coisas a mais, reformulei o curso para ele ficar voltado aos professores. E aí que gerou o ProVic, que se chama Professor de Violão para Crianças, né?
E aí eu comecei a trabalhar e ver que tinha um mercado real nisso. E comecei a fazer mais forte o canal no YouTube e tal, né? E entender, assim, que também, né, para a gente empreender, quando a gente lida com a profissão, é muito mais fácil do que quando a gente lida com um desejo mais intangível, como o aprendizado musical, né? Então tem esse lado também. É o mesmo conteúdo, mas para um público que busca profissionalização. Isso tem um foco, tem um poder maior de gerar um interesse, né? Então eu também comecei a ficar mais assim ligado. Essa questão do empreendedorismo também é outra coisa que eu não mencionei, né? É algo que eu fiz cursos, eu fui para São Paulo, fiz aceleração de startup, um monte de curso assim, e já ajudei pessoas também, né, profissionalmente, né, já fiz mentorias a respeito disso. Então tem esse lado também, para professores de música especificamente, né? Inclusive alunos do Provic, que eu também trabalhei com eles em mentorias assim para eles também empreenderem nessa área, né? É algo que eu comecei a trabalhar também. Porque essa luta de você ver a coisa dando errado, depois achar o mesmo produto, um jeito dele se encaixar, é uma coisa que eu acho muito importante nessa trajetória aí, sabe? Como que a gente tem que olhar para quando você vai fazer um método, quando você vai fazer qualquer produto, que não é às vezes o produto que é ruim, é o olhar que você tem para a necessidade dele, que às vezes não é adequado, né? Isso também existe muito, sabe? Então, assim, por exemplo, assim, o método Suzuki, eu não sei, eu nunca vi ninguém trabalhando dele online, assim, curso online. Talvez não fosse ter o mesmo peso, porque no ecossistema Suzuki, você vê que é muito valorizado esse encontro presencial, né, dos professores, para você ter ali aquela oficina e tudo. Então, talvez não fosse tão importante fazer uma coisa online, talvez não fosse tão valorizado. Aí, reflexões, né? Sim, e super válidas. E eu imagino também, Ricardo, que no momento que você foi fazer a construção desse método para 2016, a parte gráfica, como é que foi esse processo de construção da parte gráfica? Você fez sozinho, não foi? Eu fiz Você fez sozinho. as pessoas? Não, assim, material. a ajuda profissional que eu tive foi a minha esposa, que é artista plástica, falando que estava ruim, aí eu ia lá e fazia de novo. Entendeu? Assim, e um pouco de urgência, né, para fazer aquilo. Eu lembro dessa peleja que foi. Mas, assim, é isso, né? E eu acho que hoje eu não sinto nem isso como uma falta de profissionalismo, né? Eu sinto como uma característica do que é fazer um empreendimento digital, né? É uma coisa muito na raça mesmo, assim, você fazer isso. Porque a parte gráfica é uma parte muito fácil comparado com todo o resto, né? Vamos combinar, né? Então, assim, você fazer tanta coisa, você tem que ser muito né? Muito multidisciplinar. A questão da comunicação mesmo, você se expor, falar e tudo. Mas eu lembro que na época que chegou nas minhas mãos, o método me chamou muita atenção, a questão das cores, o tamanho, porque toda vez que eu pegava em coisa, uma das coisas, até hoje, né, o que me chama a atenção é o fato de ser monocromático. E foi muito acertada essa escolha de ser um material digital, ele traz essa possibilidade de trabalhar cores, né? Porque aí você não precisa de lidar com a questão de impressão, não precisa, às vezes, nem lidar tanto com a questão de editora. Não, Né? e entra uma outra coisa aí que eu acho muito interessante, que a gente às vezes não pensa, né? Do que é um curso online, por exemplo. O curso online é comparado com um livro, né? Vamos dizer assim. Um livro, se você comprar um livro de R$ 500, é só se for livro de medicina, né? Assim, ou de direito, aqueles assim que bem difíceis, né? Você comprar um livro de um método que custe R$ 500 não faz muito sentido de violão. Agora, muita gente compra um curso online e vale até mais do que isso. Por quê? Porque ele tem uma questão que é como se fosse um livro, você tem o livro lá dentro, digital, você até ressignifica isso, você não está comprando papel, uma pilha de papel, você está comprando o conteúdo que está ali, né? Mas você compra algo que pode ser atualizado o tempo todo. Isso que é o poder do negócio. Você compra algo que você recebe inscrito, recebe áudio, recebe vídeo, então você aprende de diferentes maneiras e está o tempo todo podendo ser atualizado. Você conversa com o autor, é como se você comprasse um livro que dentro tivesse um link para você ligar para o telefone pessoal do autor, antigamente, vamos pensar, né? Você liga lá, você pega o livro, não entendi, vou ligar aqui pro cara. Oi, fulano, beleza? Aqui, eu tô querendo entender. Isso é uma coisa maluca, né, para quem é
de 40 anos atrás pensar nisso, mas é exatamente o que acontece hoje. A pessoa compra um curso online e, pô, não estou entendendo, manda uma mensagem na hora para o cara que fez. Então, é um modelo, assim, que a gente, às vezes, mesmo sabendo, parece muito óbvio, mas isso aí é para a gente entender como que agrega valor para as pessoas, né? Como que realmente é poderoso isso daí, né? E a possibilidade de interação, né, Ricardo? Que é aquela coisa de ter os áudios, né? Você clica e ele te leva para um outro lugar, a ampliação, né? Ele se torna muito mais do que só aquilo que você está comprando, ele te leva para outros lugares também. Naquela época eu acho que não estava tão difundido, mas hoje tem o QR Code também, né? Que também você está comprando aquela coisa lá, mas ele pode ser mais do que aquilo, ele pode te dar até um acesso diferenciado, né? Por exemplo, a própria questão dos áudios, né? Apesar de já estar falando lá que tem o áudio, mas você não tem aquela dimensão de tamanho, né? E te leva. Os livros antigamente vinham com CD, né? Pois é. Não, isso encarece e ainda, se você perdeu o CD ou arranhar, perdeu tudo, né? O conteúdo ali já foi. Por exemplo, você pode fazer eu achava ruim que eu não conseguia fazer um e-book. Isso eu sofri até, eu lembro que eu queria fazer um e-book que tinha o áudio dentro. Só que ele ficava uma coisa pesadíssima, tipo baixar um filme, assim, de alta resolução. Né? E é uma besteira, porque é só você linkar, né? Então, assim, as coisas são simples, né? Não precisa complicar, né? Sim. Tem muitas coisas. Eu queria só fazer uma pergunta, porque você está falando do método junto com o curso online. Você vê as coisas separadamente ou é tudo... Você vê seu método como todo esse empreendimento? Assim, o que é o método para você? É uma ótima pergunta, assim, no sentido de que, para mim, não é um método justamente porque é tudo isso aí. Porque o método, ele pressupõe um caminho meio fechado, né? Quando você fala, qual que é o método? É uma receita, né? E isso é uma das coisas que eu considero, assim, importantes, né? Que da modernidade desse trabalho, vamos dizer, não é modernidade, da atualidade mesmo, porque ele está entranhado no jeito de ser das coisas, porque ele não tem um caminho único. Né? Então, o próprio fato de você ter esse ecossistema digital, ele tem a ver com esse caminho que não é um só, é um território. Né? Então, por exemplo, como é que eu organizo o meu curso? Como é que foi a decisão de organizar o livro também, em termos de conteúdo? É uma decisão que não tem que ser, não necessariamente é a mais certa, mas eu vejo que deu certo, vem dando certo, que é o seguinte, eu ponho lá, por exemplo, módulo 1, música de corda solta. Módulo 2, escrita gráfica. Módulo 3, melodias de uma corda. Módulo 4, melodias que já usam a tablatura, mas não apenas em uma corda. Módulo 5, aí sim entra acordes. Isso para mim, tem um monte de subconteúdos aí dentro disso que eu acabei de falar. Depois disso, entra leitura gráfica, primeiros solos. Não, falei errado, não é leitura gráfica. Leitura relativa, né? Partitura, mas sem altura definida. Depois a leitura absoluta. Então, por exemplo, eu coloco o acorde lá no 5º módulo, para os professores já quebrar na cabeça deles de que acorde é a primeira coisa. Vamos começar por aí. Não começa com acorde. Violão tem esse cacuete. Né? Mas não apenas isso, não é por essa razão, não, mas isso já transmite essa ideia. Entendeu? E tem mais coisa. Então, por exemplo, tem músicas de nível 0, de nível 1, que estão no módulo 1, tem músicas de nível 1 que estão no módulo 2 e músicas de nível 1 que estão no módulo 3. Porque eu não separei por nível, eu separei por tipos de escrita e por tipos de técnica. Então, isso também ajuda o professor a entrar um pouco na minha cabeça. Ele vai entender que tem uma organização X e tem uma organização Y que fazem isso. Porque aí, quando ele vai entendendo, ele vai aprender a improvisar com esse método. Ele vai aprender rapidamente a pensar parecido com o que eu penso, que é o meu intuito, né? Que ele comece a entender. E, por exemplo, uma das dissonâncias cognitivas bem comuns mas como que eu preparo a aula? Cadê isso no curso aqui? Eu falei assim, não tem. Porque preparar a aula é uma coisa desnecessária. Você dá aula de violão? Só se você tiver aula em grupo. Aí pode até ser que você vai querer pensar antes, né? Por uma questão de não perder o tempo da aula ali, com tanto de aluno, que você tem que imprimir, às vezes. Porque no aula individual você não precisa imprimir. Eu, por exemplo, eu gosto de desenhar no caderno do aluno. Eu até falo desenhar e não escrever, porque são músicas desenhadas, são coisas curtas. Eu não vou escrever uma letra lá com 4, 5
estrofes, assim, aquele trem que demora 20 minutos para escrever. São coisas rápidas, mas que você tem um resultado imediato, o aluno, você constrói com o aluno. Então, por exemplo, eu ponho a música, é uma linha com os números, que é as casas do violão. Entendeu? Agora vem um numerinho. Opa, esse numerinho é o dedo. Ah, entrou depois, porque não confunde a cabeça dele. Agora vem a letra. Opa, então tem a letra. Então vamos colocar isso aqui junto. Então não confunde também a cabeça. Então você vai construindo junto com o aluno. Isso é uma característica. Mesmo eu tendo trabalho digital, eu faço isso, né? Agora, quando é o trabalho online mesmo, o aluno, aí já é outra coisa. Mas o que acontece com isso é que esse território é o método, né? Agora, o método, ele pode ser só o livro também. Se a pessoa pegar só o livro, ela usa, né? E à medida que ela entender esse livro, ela começa, se ela for esperta, a criar os negócios dela também. Não precisa ficar preso naquilo, né? Rapidamente a pessoa entende como é que funciona e vai em frente, né? Pode fazer um tanto de coisa com aquilo. Entendeu? Ótimo, ótimo, Ricardo. E pegando esse gancho aí também, a utilização do método. Na nave Amigo Violão, você utiliza o Amigo Violão. Quando eu falo método agora, eu estou me referindo àquele produto que é o e-book, né? Uhum. Você utiliza ele. Então, aí que tá. Aí, o que eu fiz, né? Ele continua lá como, entre aspas, apostila do curso para professores e disponível para todos os alunos. Então, se eu, né, quem quiser pegar lá. Agora, eu criei um curso para crianças que é diferente. Eu não falei assim, crianças, vem aqui, olha esse curso aqui e tal, segue. Teve até uma época que eu fiz isso, que era no começo. Mas depois eu falei, não, vou criar outro curso. Eu até gravei de novo, gravei com a minha filha, com as minhas filhas, cada hora com uma, não, ensinando para elas. Aí uma música que eu ensinaria em 2, 3 minutos no vídeo, ficou 10 minutos. Porque a gente vai fazendo um tanto de coisa na aula, mas de uma forma que uma criança assistindo aquele vídeo vai ter muito mais interesse, né? Porque tem outra criança aprendendo ali. Aí aquela criança vai errar e ela também está entendendo que é normal errar. Então eu regravei e coloquei outras músicas e separei de uma terceira maneira. Então tem o jeito que está no Provic, tem o jeito que eu falei dos níveis, e tem o terceiro jeito que eu gravei. Então vai quebrando ainda mais, vai mostrando que realmente não tem um. E eu te digo uma coisa, eu nunca ensinei na sequência que está no curso Provic, até hoje, nenhuma vez. E nem na sequência dos níveis, eu sempre vou brincando com aquilo. Então, assim, eu penso o seguinte, é aquilo assim, você quer que a pessoa voe. O problema de muitos professores é que, no fundo deles, eles não querem que o aluno aprenda muito, porque senão ele vai perder o aluno. Isso é um problema que, às vezes, a pessoa nem percebe que ela tem, né? Ele fica ali meio querendo manter o aluno ali naquele lugar, né? Mas o que acontece? Quando você não tem esse medo, você acha ótimo que ele aprenda rápido, aquilo não te ameaça em nada e você sabe que você vai ter conteúdo para ele durante anos, né? E o que acontece? O tempo todo, se o aluno dá a dica de que ele vai voar, eu vou com ele, não estou nem um pouco preocupado se ele vai parar de usar meu método ou se ele vai usar menos o meu método, entendeu? É sempre uma interface assim, começa, se é uma criança, começa no meu método, beleza. Ricardo travou para a gente de novo. Tranquilo. Voltou. Então eu vou pegar daqui, ó. Quando eu começo com uma criança, eu começo com o meu método. À medida que ele demonstra algum interesse particular de alguma música, de alguma coisa, eu considero aquilo uma oportunidade e, ao mesmo tempo, um diagnóstico para eu fazer. Então, por exemplo, ele quer tocar alguma coisa. Vamos lá, vamos tocar. Na hora que eu percebo que ele não consegue, mesmo eu facilitando para ele bastante, aí eu tenho como falar para ele que ainda não, tá, vamos fazer essas músicas aqui que vão te ajudar a chegar nessa. Agora, se ele conseguir tocar, então ele me deu de presente um novo caminho para a gente seguir, né? Então, tudo que o aluno quer, eu deixo ele fazer, pelo menos a tentativa. Pode ser que ele não consiga, e aí é ele que está vendo por si mesmo, e não eu falando para ele que ele não pode. Então, eu vejo assim, por exemplo, tem alunos adultos que eu ensino partes do meu método. Eu não vou pegar e ensinar a batida do campeão para um cara, um marmanjo, nem a banda dos bichos, mas eu já vi que tem muitos alunos, professores do Provic que fazem isso. Eu já falei, olha, eu não sugiro isso não, cara, eu acho maluquice. Você está tratando o povo aí igual uma ideia mental, mas tranquilo. Se a pessoa estiver gostando, de boa, né? Mas eu acho muito estranho, né? Então eu pego as coisas lá, geralmente do módulo 3, que é cordas, que é a melodia de uma corda, que vão organizar, que tem uma harmonia bonita para você tocar junto, mas a melodia ali que vai colocar um dedinho no lugar certo e a mão
sem forçar e tudo. Mas à medida que ele pegou aqui, eu já vai pegando uns acordes, aí volta naquilo, então a aula vai ficando variada, né? Eu uso o meu método para me ajudar, não para eu ser o rei da cocada preta, entendeu? Então, assim, eu vejo assim, eu criei esse jeito de fazer simplesmente porque eu não conseguia dar aula. É simples assim, entendeu? Eu era ruim pra caramba para dar aula. Eu não tinha nenhuma orientação nesse sentido. Então, eu usei os neurônios e comecei a dar aula melhor, né? Mas, assim, até hoje eu vejo esse método do jeito mais parecido com o que eu via lá no começo, que é assim, é para me ajudar a fazer esse cara aqui tocar violão. É mais nesse sentido, né? Não é tanto uma coisa assim, vamos fazer esse trem aqui, eu tenho que provar para o mundo que esse método aqui é o único jeito de aprender. Não, entendeu? Não precisa disso. Então eu vejo dessa maneira, sabe? Eu lembro assim, quando eu comecei a realmente ver que eu estava indo para esse lado, né, foi o momento mais sofrido para mim, porque era um momento de muita necessidade material para mim também, mas eu ia dar aula sempre assim, o pensamento a mil, acelerado, porque eu ficava testando os repertórios com meus alunos, né? Eu ficava criando repertório para testar com eles. E era bom demais ver quando dava certo e tudo, né? Mas era aquela coisa, né? Imagina você ter que fazer uma receita de comida que cada dia você pode colocar, em vez de você colocar você parte o bacon, bota lá dentro da feijoada, o pé de porco, bota tudo lá, não. Cada dia você vai pôr 3 pedacinhos de bacon, semana que vem você coloca mais 3 pedacinhos de bacon, depois mais um pedacinho de linguiça, a feijoada vai ficar pronta daqui 3 anos. Entendeu? É isso que eu quero dizer com sofrido. É você testar com um aluno, com outro, semana após semana, devagarinho, vai fazendo, vai tirando. Aí a coisa vai acontecendo, mas assim, é muito devagar. Isso que eu já tinha tido anos de experiência para chegar naquilo, para perceber, mas depois para você fazer o teste, é devagarinho. Então isso aí, para mim, eu olho para trás e vejo assim, o que foi que eu passei para poder chegar nisso daí. Então muitas vezes um professor ele chega e ele não faz a menor ideia do que aconteceu lá. Ele pega aquilo, tudo cai no colo dele, para ele valorizar aquilo, muitos valorizam, mas não é assim, tanto quanto é a coisa. Às vezes a pessoa não tem noção do que é. Porque o tanto de aluno que eu tive, que eu dei péssimas aulas, porque eu não tinha uma coisa dessa, mas foi muitos. Que eu via que assim, era porque eu acho que tinha alguma outra coisa que segurava ali, né? Mas assim, não era a minha qualidade como professor, não. Entendeu? Talvez meu amor pela música transmitisse alguma coisa, mas eu ensinar mesmo assim, não sei. Entendeu? Eu acho que nesse universo da música a gente sobrevive por causa do amor mesmo, né? Porque as provações são muitas. E, Ricardo, assim, todo método ele surge de acordo com o contexto, né? Mais quem cria, assim, geralmente cria de acordo com uma necessidade que está sentindo, de registrar alguma coisa. E o que eu percebo com a sua fala é que o que a gente chama do livro, né? O que a gente chama do e-book, ele é um pedaço da sua metodologia registrada, né? E que ele te ajuda, ele é um guia para você, ele é como se fosse uma coisa que te ajuda a organizar. Porque a gente tem pouco isso. Quando a gente fala de escola regular, por exemplo, você vai pegar ciências, matemáticas, você tem lá o MEC, né, ele define as matérias, você tem os livros didáticos com as coisas super sequenciadas, mas se tratando de música, a gente não tem isso tão bem definido, né? E acaba que os professores têm que criar suas próprias definições. Tem. Né? E eu vejo que, por exemplo, eu vejo assim, o universo da programação, você já viu como é que o programador brinca que ele é preguiçoso? O programador é preguiçoso. Eles brincam de falar isso porque eles criam soluções para facilitar a vida, né? Então, falar que ele é preguiçoso é um elogio no sentido de que ele compensa a preguiça com a inteligência. Então, ele cria soluções inteligentes para todo mundo poder trabalhar menos, né? E eu vejo que essa mentalidade ela não é tão comum no mundo do conhecimento assim geral. Por exemplo, o que é um método de música, normalmente? Ele é um método extenso pra caramba, que vai pegar todos os aspectos musicais e destrinchar eles de cima para baixo, porque senão vai ter alguém que vai falar mal que tá faltando alguma coisa. Entendeu? Então você pega um método de violão clássico, ele vai ter as 24 escalas, todos os tons e 3 oitavas, e não leva em consideração, às vezes, até a própria configuração do instrumento, vai querer te obrigar a tocar lá numa casa que não existe, assim, você vai ter que ter um violão com um dó sustenido ali para compensar aquela 3 oitavas que tem que estar certinho, entendeu? Tipo Abel Carlevaro, tudo bonitinho, ele mesmo, o Abel Carlevaro,
que é um dos caras mais assim, importantes, o método dele, mais importante do violão, ele mesmo, nessa coisa de querer deixar tudo coerente, o método, ele depois se arrependeu um pouco de ter colocado tudo acorde diminuto para poder fazer tudo ficar bonitinho, tudo coerente, porque ele fala, cara, isso, para que eu fiz isso? Deixar a mão tensa do povo. Ele está ensinando a gente a ficar com a mão molinha, né? Isso é uma das coisas mais importantes. Mas na hora que você vai fazer um acorde diminuto e vocês têm que ficar arrastando para lá e para cá, o que você tem? Uma mão dura para caramba, que aquilo é incondizente, né? Tudo por quê? Em busca de coerência. Entende? Então, assim, você entregar muito com pouco exige um tantinho de coragem ou até de falta de noção. Entendeu? Às vezes ou é falta de noção ou é coragem. Porque você vai ter que ter a coragem de eliminar um tanto de coisa, porque não é necessário. Imagina, por exemplo, assim, criar... Por exemplo, uma vez eu vi um cara, ele não estou com ele aqui, até bom, porque senão eu ia mostrar e expor o negócio. Mas ele criou um jeito para escolas de música, que é um business que ele fez, que é o seguinte, ele tem várias apostilas para todos os instrumentos musicais. Só que, qual que é a chance de você fazer alguma coisa para todos os instrumentos musicais? Ainda mais vocês aí que estão pelejando para fazer de um. Qual que é a chance de você fazer para todos e ficar bom para caramba? Ou sequer ficar minimamente bom? Zero. Né? Assim, uma pessoa da cabeça dela fazer isso. A minha feijoada é 3 anos para fazer. Você fazer quantas feijoadas assim, em 1 ano para todos os instrumentos? Não vai rolar, entendeu? Então, ele fez várias apostilas, que é o quê? Falando o que o professor vai ensinar, basicamente, e várias folhas em branco para o aluno escrever. Então, um caderno barra... Ou seja, é um trem meio que encher linguiça, entendeu? Ou seja, porque é fácil falar assim, você vai ter que ensinar todos os acordes maiores, todos os acordes menores, os acordes não sei o quê, as sequências assadas, sequências não sei o quê. É fácil demais falar isso, cara. Aí eu posso dar aula até de harpa. Eu vou falar assim, ó, você vai ensinar todos os acordes maiores na harpa, todos os acordes menores na harpa, é só mudar o nome. Isso aí é a mentalidade, às vezes, mais rasa, que você pode fazer. Agora, ligado numa coisa da prática mesmo, o que você vai eliminar? Aí sim, o povo vai falar mal de mim se eu eliminar a coisa errada. Então, por exemplo, quantos métodos você já viu de violão que começa com Dó maior? Por que Dó maior? Porque Dó, tem que ser o primeiro, não é não? Lógico, é Dó. Dó maior, vai ter que ser o primeiro. Só que Dó maior não é um dos acordes mais simples de fazer no violão. Não é mesmo. Né? Então, assim, a pessoa vai começar com Dó maior. Baseado em quê? Qual que é a base de... o campo harmônico de Dó maior. Vai fazer uma pestana de Fá ali. Então, como é que é o contexto disso? Então, já começa, você tem que eliminar um tanto de coisa. E aí que entra, ou é falta de noção, ou é falta de conhecimento. E é o que você falou também, a diferença de conteúdo e didática, né? Exatamente. Tem a ver com isso. Então, assim, a gente entregar o conteúdo não é o demais. Agora, saber o que não entregar, né? E o que pode dar resultado é muito mais interessante, assim. E isso aí é um caminho que é porque não dá para ter tudo na vida, né? Não dá, é simples assim. Sim, e a educação musical ela está aí para mostrar para a gente esses caminhos, né? A gente vê que, se tratando do violão, por exemplo, você vai analisar a literatura do violão, o que se vinha fazendo era muito isso, mas isso já vem se transformando, né? Justamente com essa acessibilidade das novas pedagogias, a galera estudando, essas informações chegando mais a fundo, né? A gente já começa a ter novos métodos mais pensados, que tem essa questão didática registrada também, né? Por exemplo, o que o Adonai está fazendo é muito parecido com isso, está fazendo um guia para o professor, que é justamente para suprir essa demanda aí, né? Que às vezes o conteúdo, só a demonstração do conteúdo não é o suficiente, você precisa tem todo um aparato ali do que o professor faz além disso, né? Com certeza é uma boa coisa. E se você descobre um jeito de fazer um guia para o professor para violão e como que foi a sua metodologia para chegar nisso, você consegue transformar isso num processo que você possa replicar com outros professores. Se você fala assim, ó, você pode transformar em pesquisa, né? Aí você não vai fazer igual aquele outro cara, tirar da sua cachola lá a mágica de ensinar, sei lá, trombone, né? Através do método de violão que você criou. Mas não, você vai atrás de um professor de trombone que entende do negócio e que você vai aplicar aqueles processos e você pode até chegar num método de trombone em parceria com ele, que seja um guia, né, para os professores, que faça sentido
que leve em conta algumas prerrogativas de simplicidade também, senão não tem. Senão também a internet está toda aí. Se for para ser difícil, o Google é difícil de bater, né, em termos de bate os dedinhos ali que você descobre qualquer coisa. Então, como que você vai superar o Google? É aí que tá, né? Nesse sentido, porque você tem que ser muito específico. Né? Como é que você supera qualquer coisa? Como é que você faz um produto hoje de conhecimento, sendo que o Google está todo aí? É sendo específico. É trazendo uma coisa muito específica, nichada. E para isso aí que entra tal da... Aí entra o que eu falei da falta de noção, ou é você ter coragem de se posicionar. Então o cara pode ser bom no tanto de coisa, mas ele decide falar assim, o cara é jogador de futebol, ele é bom em tudo, mas ele decide falar que ele é zagueiro. Isso é um ato de coragem, porque ele está abrindo mão de ser o cara que vai fazer os gols, mas ele decide porque ele sabe que você tem mais chance de arrumar um lugar no time do que se ele falar que ele é bom em tudo. E é assim, né? Então, por exemplo, você vai criar um caminho aí para os alunos, mesma coisa. Para os professores, né? Tem que saber se posicionar, posicionamento. Exatamente, Ricardo. E essa sua iniciativa de registrar e organizar suas ideias, aí, sua bagagem, já te levou para longe, né? Conta pra gente aí como é que o seu método chegou lá na África e como é que foi sua ida para lá. Foi assim, um belo dia chegou uma mensagem para mim no Facebook, né, mostrando assim que as crianças lá na Guiné-Bissau tocando. E na hora eu nem sabia, eu vi aquilo e falei, nem sei onde que é Guiné-Bissau, né, cara? Na minha cabeça assim veio um negócio que não tinha muito a ver com o lugar que é mesmo. Depois eu pesquisei. Aí eu fui conversar com a pessoa, ela me mandou umas fotos dos meninos comendo lá, os mesmos que estavam tocando a minha música, falando assim, a letra, né? Já dizia o campeão, para ser forte arroz feijão, para acordar café com pão, mas eu quero é macarrão. Tem quantas comidas aí? Arroz, feijão, macarrão, o que mais? Café e pão? Café e pão, né? Vou considerar esse um. Então, o único que eles já tinham comido desse aí é arroz e pão. Os outros, feijão eles nunca comeram, nem macarrão, até então. Não sabia o que era isso aí. Então, me chocou, né? E eles comendo com a mão, né? Usando a mão para comer, no chão, aquele pratão gigante compartilhado, que tanto de arroz pendurado. E eles comendo, e isso me chocou, assim, de ver eles cantando essa música, ao mesmo tempo que eles estavam naquela situação de vida. Aí me deu aquela vontade de ir para lá. Falei, vou ter que dar um jeito de ir para lá. E aí a gente começou um trabalho, eu comecei a fazer uma campanha e me levar para lá. E o que acontece é que lá eu trabalhei com os professores e também com as crianças. E foi muito, muito interessante em vários aspectos, assim. Tipo assim, eu tocava uma peça de bar para os professores e eles ficavam olhando para minha cara assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Terminava a música, o que acontece? Aqui no Brasil, o que acontece se você tocar uma música para as pessoas? Elas aplaudem, não é? Ou então dá um sorriso, né? Qualquer coisa, mas é legal. Aliás, eu até brinco, assim, a coisa mais difícil que tem é você fazer o público te vaiar. Eu acho assim, se você tocar mal, o povo vai aplaudir. Se você tocar muito mal, eles vão aplaudir mais ainda para te motivar. Entendeu? Então é difícil fazer o povo te vaiar. Para o povo te vaiar, você tem que assim, xingar a mãe deles. Eu acho que eles começam a te vaiar. Né? Mas lá não, o povo não aplaudia de jeito nenhum, cara. É o jeito deles. A música para eles. Ricardo, travou? Travei de novo. Voltou. A música para eles? A música para eles é ritual, não é estética. Então a parte rítmica é tudo para eles. Não tem essa coisa de aquela harmonia, contraponto. Isso para eles não toca nada. Para eles aquilo, grandes coisas, entendeu? É tipo, sei lá, eu não sei como que eles veem isso, mas é bem diferente da gente. Né? E aí até mesmo a compreensão deles, de alguns conceitos assim, abstratos, né? Fica um pouco, eu vi que é difícil. Assim. Então foi uma imersão antropológica para mim, assim, mesmo com esse trabalho simples do jeito que é, de ver que ainda era complexo para eles, cara. Você consegue ver isso, cara? É uma coisa, não tem limite para o que a gente pode fazer para chegar no coração das pessoas. A gente pensa que tá simples, não tem isso não, velho. Sempre tem um jeito diferente, tem pessoas diferentes, tem maneiras ainda mais profundas. Não tem essa coisa universal, não, sabe? A coisa é bem profunda mesmo. Então, assim, para mim foi uma coisa muito fina, né? Ter ido para lá foi muito interessante mesmo. Deu para aprender um tanto. Com certeza eu aprendi muito mais que eles, garantido. Nossa, imagino.
E a sua concepção também, né, do ensino para aquelas crianças ali, da função da música para aquelas crianças ali, que deve ter sido muito ampliada, né? Porque aqui no Brasil a gente tem diversas concepções de ensino. Você vai ensinar para uma criança que mora num condomínio de luxo é diferente da função de ensinar para uma criança num projeto social. A música ela tem papéis diferentes, né? E fazendo esse gancho aí, eu já vou te fazer a próxima pergunta. Na sua opinião, como que você vê, qual que é o papel da aula de violão para crianças? Aí, como eu acabei de dizer que tem vários contextos, né? Pode dizer assim, no seu contexto de atuação, para as crianças com que você lida atualmente ali, como que você percebe que as aulas de violão contribuem para elas, não só musicalmente, mas para a vida, pessoalmente, na educação? E da família também, já que você tem essa mentalidade. Por exemplo, vamos supor, uma coisa que acontecia mais antes do que hoje, mas né, que é uma coisa bem interessante. Um aluno chegava para ter aula comigo e ficava me testando, assim, me colocando à prova, né? Tipo, sendo mal criado, né? E aí eu tinha que ser rente com ele. Eu não tenho dificuldade de ser rente, não, sabe? Boto o limite meu na hora. E com pouco tempo ele começa a me respeitar. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho importante, sabe? Chega num lugar, uma criança, ela precisa aprender a respeitar a hierarquia, a respeitar a autoridade das pessoas. Quem ensina para ele, quem está ensinando, quem está aprendendo. E aí a gente pode se colocar no lugar de aprendiz também. Mas primeiro você tem que reconhecer quem que está, né? Quem que está ensinando, quem que está aprendendo. Então isso é uma coisa importante que eu noto. E aí, mas é claro, né? Eu vejo que as crianças vão para a aula para ter a sociabilidade, para vamos dizer assim, aquilo que você falou, né, de que as crianças mais gostam de conviver. No fim das contas, esse é um dos principais motivos mesmo da música, na minha opinião, né, na vida de alguém. A inteligência no sentido amplo, né, material, inteligência assim, de saber pensar em 10 coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, assim, você não pensa em 3 coisas ao mesmo tempo. Você visualiza uma, vê a outra e pensa na terceira. Então a criança aprende a ter um vocabulário. Tipo assim, ó, você tá olhando para a mão esquerda, mas você não é o Shrek, né? Você não vai conseguir olhar com, assim, ó, para as duas mãos. Então você vai visualizar. Você imagina, você tá uma televisãozinha dentro da sua cabeça que você tá vendo sem olhar para sua mão direita, ó. Mas você tá olhando para a esquerda. Aí vai trabalhando a inteligência. Agora você tá vendo o dedinho aqui. Agora é o seguinte, agora você vai tocar lento, mas não adianta nada tocar lento se você ficar pensando devagar. Você vai tocar lento e pensar rápido, senão não vai adiantar nada. Então você vai tocar lento e vai já pensar que dedo que vai tocar em seguida. Então vai trabalhando a inteligência, vai trabalhando a presença, entendeu? Então eu vejo assim que isso ajuda demais, porque a criança vai aprendendo maneiras de pensar. Não tem como aquilo não influenciar na escola, por exemplo, né? Costuma ter uma percepção também de escuta, né, do outro, de lidar, né, de timidez, né? Tem muita coisa assim, mas realmente são muitas coisas, não é pouca não. Não, realmente, Ricardo. E assim, imagino que a sua trajetória, tem quantos anos que você dá aula para crianças? Uns 20, Olha mais ou só, menos. muito tempo Por aí. mesmo. E assim, imagino que desafios você já passou muitos, né? E alguns contornados, outros vivenciando, que eu acho que nunca tem fim, né? Atualmente, assim, quais que são os seus desafios para dar aula para criança? Você consegue elencar alguns? Olha, hoje em dia, eu vejo assim, eu acho tão gostoso, eu nem sinto que eu estou fazendo muito esforço, para falar a verdade, sabe? Mas assim, às vezes eu acho um desafio, por exemplo, se uma criança é muito tímida, por exemplo, aí, por exemplo, a criança não quer falar, não quer cantar, né? Isso eu acho que tem um risco maior da coisa não chegar a ponto dela não desistir, não chegar no coração dela a ponto dela não desistir. Então, aí eu procuro ter um esforço maior para poder ter uma comunicação. Travou, Ricardo? Oi, oi, oi. Esforço maior, comunicação? Uma comunicação não verbal, né? Deixando que a música toque a criança, né? E faça com que ela se motive a se expressar melhor. Isso é uma das coisas que eu acho mais desafiadoras, né? Mas também eu vejo assim, por exemplo, eu acho difícil trabalhar mais com adultos mesmo, às vezes, que já são mais velhos, porque são pessoas que eu vejo que têm um perfil que muitas vezes busca ter aula comigo, né? E em alguns momentos eu noto que esse perfil de aluno,
ele busca uma pessoa que saiba trabalhar com criança, justamente porque ele sabe da dificuldade que ele vai ter, né? Então, é isso que o pessoal às vezes quer. Ele quer alguém que trabalhe com criança, né? Mas é difícil, porque a pessoa, ela não consegue deixar de querer ali tocar as músicas que vão além, né? Tipo os Almir Sater da vida, mas é complicado para pegar um ritmo, para fazer. Então, isso, para mim, me dá um pouco de falta de paciência mesmo, falar com toda sinceridade. Que é assim, poxa, porque você vê um pouco de limitação no que você pode fazer, né? Então, às vezes você vê, quanto mais você explica, pior fica, né? Então, isso é uma coisa que até corrobora o que eu acho. Você tem que ter um jeito que vai direto ao assunto. Se você ficar explicando demais, atrapalha, né? Imagina você explicar, por exemplo, um ritmo de bossa nova. Você pode explicar. Você pode falar assim, ó, é uma célula aqui, ó, tatum, tum, beleza, tatum, tum, tatum. Você está explicando. Mas se você tem que passar disso para explicar, ó, tatum, o primeiro tatum é mais rápido que do segundo para o terceiro. Pronto, ferrou. Chegou nesse ponto, você tem que explicar para a pessoa o que é uma colcheia, o que é uma semicolcheia. Bicho, aí começa a ir por água abaixo, né? Então, eu vejo assim, quando eu não tenho essa facilidade maior de transmitir de primeira, e aí eu já sinto sair da zona de conforto, né? Então, isso é uma coisa. E entra naquilo, acho que nesse sentido, acho que eu sou meio preguiçoso, então eu fico sempre buscando, assim, aquele gesto que vai dar certo, né? E quando eu não consigo isso, eu fico meio aí eu tenho que me desafiar um pouco mais. Mas faz parte da vida também, né? Tranquilo. Sim, Ricardo, faz sentido. Isso aí eu compartilho com você, que eu observo também sobre a minha procura, né? Os alunos me procuram também, acabou que, atualmente, por exemplo, eu tenho alunos crianças, mas tenho alunos terceira idade também. Então, a menor quantidade é adolescentes e adultos, né? Mas aí eu tenho muitos colegas professores que falam, não, só dou aula para adolescente ou para adulto, que fala de criança e fala de terceira idade, já é uma coisa que tem essa imagem de requerer mais paciência, né? Mas aí só uma observação, porque isso é uma coisa que eu noto também. O fato de que hoje... Você lembra antes que todo mundo aprendia com revistinha? Muita gente aprendia com revistinha, sem professor, pegava a revistinha e dava um jeito dele. Imagina hoje, cara, que o cara tem vídeo no YouTube explicando com uma paciência, tudo bonitinho, com as imagens animadas e tudo. Se o cara não precisa ter tanto talento assim, ele aprende, mesmo sem professor, muita coisa. Então, quem que precisa de professor hoje em dia? E isso é uma coisa meio foda de falar, mas assim, é criança e quem tem dificuldade pra caramba. Entendeu? Quem tem muita dificuldade contrata professor logo de cara, assim. A pessoa muitas vezes consegue até bastante longe sem professor, assim, sem ter um professor. Só eu queria falar isso, porque a internet hoje não é brincadeira, não. Tem muita aula aí, boa, né, gravada. Mas desculpa interromper, mas isso tem a ver com aquela coisa que você falou, assim, é exaustivo também. Eu acho que o nosso papel é apontar os caminhos, né? Essa coisa de uma curadoria, cada vez precisa mais disso, né? As pessoas ficam muito perdidas também, né? Não, tem isso, mas é claro que muita gente vai pagar para ter essa organização do conteúdo, mas ao mesmo tempo, muitas vezes o que a pessoa quer é aprender aquela música. Pegou o vídeo, aquilo já satisfaz o interesse inteiro da pessoa, aquele vídeo. Se for difícil demais, ele vai para outro. E assim vai. Aí tem uns que vão pegar e a coisa começa a engatar, porque aprender o ritmo aqui vai ser o mesmo ritmo ali. Aprender um aqui, vai aprender o outro. Agora, quando a pessoa não consegue, aí ela começa a agarrar, aí pode ser que ela busque um professor. Porque eu vejo que, no caso da música, eu vejo muito acontecer isso. Né? Mas é uma constatação que pode estar errada, né? Mas eu acho que tem a ver. Eu acho que tem a ver, pelo que eu observo, assim, sabe? Diga, Marx. Ô, Ricardo, dentro dessa provocação que você está falando, eu acho interessante o seguinte, essa linha de quem busca o professor, tem algumas coisas que eu vejo, pelo menos no caso do acordeão, que é o instrumento em que o aprendizado ele é mais oral, assim. As pessoas acham que quem toca sanfoneira é um alienígena, ou quem toca sanfona é um alienígena, né? Veio um dom, uma luz e a pessoa nasceu. E geralmente nos ambientes não formais, ou mais regionais, você vê no Rio Grande do Sul, no Nordeste, assim, eles nascem com aquilo e é bem interessante. E aí eu queria saber de você, se você vê que isso também tem a ver, às vezes, com uma relação de alguém buscar um professor para ter um segmento, por exemplo, o violão é um objeto,
mas que a relação do professor do cara conhecer sobre a história do violão, sobre ter um bom violonista perto dele como professor, sobre isso se cria uma narrativa, cria uma história e uma relação de alguém que busca um professor, e também a questão do instrumento, de conhecer mais sobre a mecânica, sobre aquele aluno que questiona você, não só sobre a música, porque você deixou bem claro que muitas das vezes o resultado é a música. Então, vou na internet, YouTube, qual música e tal. Mas tem pessoas que buscam outras coisas para além da performance musical, a relação com a música e com o instrumento e com a pessoa do professor. Eu vejo que esses lugares também trazem pessoas para perto da gente, né? É importante a gente ter essa visão quando a gente vai, principalmente, entrevistar algum aluno em potencial. Como é que é essa relação com isso, com esses outros lugares para além da performance, como pessoa de professor? Não, isso aí com certeza tem uma importância gigante, né? Eu acho assim também é que a maioria dos alunos, vamos considerar que tá um funil, né? A minoria vira profissional, tem uma relação mais profunda, e a maioria tem uma relação mais mundana com a coisa. Normal, né? Acho que todo mundo concorda com isso, né? Agora, as pessoas que têm uma relação mais profunda, naturalmente, mesmo tendo internet aí, eles vão querer ir para uma escola, ter professor, estudar harmonia, ter relação mesmo uma profunda, né, com isso. Vai estar ali nesse, que é uma coisa que todos nós fizemos, né? Nós somos músicos, a gente buscou isso, a gente valorizou isso daí, né? Então eu acredito que isso aí tem o seu lugar, é universal para sempre, né, na música. Isso que você falou, por exemplo, assim, dessa influência regional, né, no sul, no nordeste, no caso do sanfoneiro, o violão também. Eu vejo que quando a pessoa ela encontra algo que fortalece a identidade dela, dentro de onde ela se vê e onde ela quer se ver, ela se coloca assim, ela faz o esforço que for preciso para ela chegar nisso, né? E a música, então, às vezes é isso, a pessoa se coloca num lugar assim de desconforto, né? Porque aprender música é desconfortável às vezes, você tem que se vencer um monte de vezes, né? Você tem que sentir que você não vale nada, que você não sabe nada, e mesmo assim continuar várias vezes. Isso é uma prova que todos nós músicos passamos várias vezes, né? A pessoa que desiste é compreensível, porque passa muito por isso. Mas então, é por isso, por causa de uma busca de identidade, é uma coisa muito profunda que faz a pessoa aguentar isso, né? Então, por exemplo, no caso do Suzuki, é a língua materna que é a inspiração dele. A língua materna é uma coisa que, assim, a pessoa vê a própria mãe, desde criancinha, ali, tocando bem o instrumento, aquilo é natural, né? Já pega logo com sotaque, né? Então a gente vê a nossa cultura, a gente faz a nossa turma, a gente vai numa escola, por exemplo, eu tive isso na Fundação de Educação Artística, depois tive isso na Federal, mas principalmente na Fundação. Ali a gente conhecia os colegas, a gente criava um senso de identidade, de que tipo de música a gente gosta, do que é ser músico, né? E até um monte de preconceito em comum também, que a gente criava. Tudo bem, faz parte, né? Tipo, música boa é isso, música ruim é aquilo. E assim vai, mas aquilo impulsiona a gente para aprender, tem um lado positivo, né? E então, assim, sem dúvida, porque eu acho que a internet hoje, ela faz isso, eu vejo por mim. Eu hoje em dia estudo coisas complexas, sem ter que olhar, sem ter que contratar um professor. E eu sei que não é à toa que esses canais aí tem 1 milhão e tantos seguidores de violão, porque tem muita gente aprendendo sozinho. Senão não seria assim. O cara vendendo curso online que não acaba mais, por isso, porque tem muita gente conseguindo aprender só ali. E é claro, o cara aprende assim, mas depois ele vai usar a música com os amigos, ele vai usar a música nessa relação pessoal, indo para a igreja dele, indo para seja lá onde for, compartilhar aquilo. Então são lugares diferentes também. Não quer dizer que a música vai ficar restrita a um computador, mas o momento de aprender aquilo pode ser que fique, porque é mais em conta, é barato, ele faz a hora que ele quiser. Essas coisas aí, né? Mas a música não perde esse lugar que você trouxe, né? Isso aí de um lugar social para a pessoa, né? Acho que não perde isso. Bom, muito bem, pessoal. Nosso tempo aqui já está caminhando para o final mesmo. Só tenho mais duas perguntas, Ricardo. Na verdade, só mais uma. Eu acho que você já falou muita coisa aqui que dá para... Eu posso fazer um resumo, né? Você acabou de falar uma coisa aí sobre esse potencial do ensino online, né, do ensino à distância. E sobre o ensino de violão para crianças, vamos pensar nesse escopo, né? Em Belo Horizonte e no Brasil, como que você enxerga isso atualmente? Você acha que o caminho para o virtual ele é um caminho sem volta? Ele é um caminho que já dominou ou está dominando? Como é que você enxerga isso? Não, sem dúvida é um caminho sem volta a questão do virtual. O que não quer dizer que seja um caminho
para uma superficialização da relação com a música e do ensino. Muito pelo contrário, eu acho que é aquilo que eu vim comentando, assim, da nave amigo violão. Você vai vendo possibilidades, mas isso não exclui outras possibilidades, e a gente tem que estar atento à robustez do nosso pensamento. Quer dizer, tem alunos que vão aproveitar muito melhor, outros que vão desistir. Então, tem que saber não perder esses que desistiriam por um entrave tecnológico, sendo que eles podem tocar. Então, a gente tem que aprender a usar essa ferramenta aí toda, né, a nosso favor, mas que essa em volta aí, em termos de ferramenta, com certeza. Eu vejo assim que aqui no Brasil tem muita gente fazendo um trabalho legal, né? Assim, até o jeito que eu comecei, anônimo, eu sei que deve estar cheio de gente fazendo. Eu vejo as pessoas que compram o Provic, por exemplo, são pessoas que alguns deles já vêm com um trabalho, já vêm desenvolvendo coisas e aquilo serve mais uma vez de mais uma inspiração. Então, eu vejo que tem muita gente fazendo as coisas no anonimato. A criatividade é rei, né? Uhum. O que manda mesmo é isso, as pessoas no dia a dia ali. Então tem muita gente. Aí, claro, a gente tem alguns materiais, né? Eu ia citar aqui, equilibrista das 6 cordas, tem coisa assim. Mas eu vejo que o importante é a gente amadurecer, não apenas em quantidade de métodos, né? Mas, assim, eu sou muito a favor do trabalho que eu faço, sabe? Eu acredito mesmo. Eu vejo, assim, muitos trabalhos e eu falo assim, não, eu realmente tenho algo a defender aqui. Uhum. Sabe? Não é um trabalho para música erudita, não é um trabalho para música popular. É uma coisa que olha para a realidade da pessoa brasileira hoje. Assim. Um brasileiro, por exemplo, diferente do japonês, do Suzuki, ele muitas vezes a mãe não está junto ali com a disponibilidade para ficar tocando violão e violino com o filho. Ao mesmo tempo, a gente também não é a pessoa que gosta tanto de música erudita só, né? Então ficar ensinando só a partitura, mas também não quer dizer que você vai eliminar a partitura como um gesto de rebelde, assim, de que também aquilo não serve. Mas como que você vai abordar isso, né? Então eu vejo que tem que ser plural. Eu só acho que só tem um jeito da coisa ser legal se é plural. Não é se ficar escolhendo demais, assim. Eu acho que a chance de dar certo é menor, porque a realidade das pessoas hoje não é mais essa coisa compartimentada. Há muito tempo, né? Então, se não admitir isso, essa dimensão vai ficar difícil para a pessoa, vai ficar sozinha, né? O próprio Suzuki mesmo, ela tem um negócio de pré-Suzuki, né? Que é você trabalhar músicas ali do Homem-Aranha, música que é mais para brincar mesmo, antes da música do Brilha, Brilha, Estrelinha, né? Então tem gente que trabalha isso para poder cativar as crianças e tal, né? Porque é outra realidade. Então eu vejo que é por aí, sabe? E outra, mais uma coisa importante que eu quero falar para finalizar, que é um conceito que eu não abordei, mas é muito importante, que é o seguinte: às vezes o que acontece assim é que a gente ensina a música pensando muito no que é explícito e a gente esquece, porque a gente nem conhece o que é implícito. Então, por exemplo, o que é uma música explícita? Eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu não estou com medo de expor isso aqui, não. Isso aqui o cara já é bom numa coisa que ele faz, não precisa ser bom em tudo, não. Turíbio Santos, por exemplo. Ó, vou fazer uma crítica a esse trabalho aqui. Ele fez história no Brasil, né, bicho? O cara fino demais. Foi um dos melhores violões do Brasil e tudo mais. Para criticar os métodos. Não, é porque é muito importante isso, a gente fazer. A gente já falou disso, de conhecer os métodos e saber criticá-los. Então, pois é. Legal. Então aqui eu vou usar isso aqui para fazer uma crítica em termos do que é um conteúdo explícito e o que é um conteúdo implícito. Então, por exemplo, que músicas que tem aqui? Terezinha de Jesus, O Cravo e a Rosa, Boi da Cara Preta. São músicas folclóricas que, se você pensar, elas são infantis, né? Beleza. Então, isso é explícito. É um conteúdo infantil. Tá na cara. Todo mundo, não precisa ser músico para saber que isso aqui é um conteúdo infantil. Todo mundo sabe disso. Agora, você tocar isso com uma partitura, com baixo, melodia, acompanhamento, não tem condição. Aí uma criança para tocar isso aqui, meu amigo, ele já tem que estar... Ricardo travou. Travou de novo. Isso. A criança para tocar isso aqui? Para tocar isso aqui, ele já vai ter que estar tocando Vila Lobos, então, por conseguinte, ele já não vai querer tocar isso daqui. Concorda? Se fossem arranjos tipos do Vila Lobos, que é cheio de harmonia bacana e tudo, daí beleza, mas não é. É uma coisa mais simples possível. Então, o que acontece? Quando a gente ensina para a criança, a gente tem que saber sempre pôr em primeiro lugar o conteúdo implícito, que é o conteúdo técnico e musical, na riqueza musical harmônica que você está entregando para o aluno.
não é assim, isso aqui é música infantil. Isso aí é olhar com o lado esquerdo do cérebro, que é preconceituoso, porque o lado esquerdo ele fala, é música infantil, acabou. Mas o lado direito ele vai querer fazer o quê? Olhar no detalhe. Isso aqui dá para tocar? Vai forçar o dedo? Tá fazendo o que aqui? Qual que é a harmonia? É bonita? É gostoso? É cativante? Usa coisas que o aluno consegue? Então, a gente tem que olhar para o explícito, só se ele atender o implícito primeiro. Isso é uma coisa que eu acho fundamental, assim, a gente lembrar. Não adianta nada ficar ensinando musiquinha de folclórica se ela é tão fácil de tocar quanto a música do Paralamas, do Sucesso. Então, assim, ou até mais difícil até, né, de tocar do que uma música, às vezes, de adulto, entre aspas, né? Então, assim, se às vezes eu achar uma música que é de adulto, mas ela não é nociva, ela não tem nenhum palavrão, não tem nada, então você poderia usar ela para criança. Ou então você poderia criar uma música que a criança nunca ouviu falar, porque você vai fazer ela para ser didática. Aí o que acontece? Muita gente acha que só porque a música não é conhecida, o aluno não vai gostar. Isso é uma coisa besta, isso é uma coisa, não tem nada a ver. Porque a criança, ela é crua, ela não conhece muita coisa. Então, ela não está muito preocupada com isso. Quem tem esse problema é adulto. A criança, ela não está preocupada de conhecer já aquilo. Em casos, pode ser que em alguns casos sim, mas não é comum. Então, era a última coisa assim, específica de assunto metodológico que eu queria abordar, que eu acho fundamental. Perfeito, Ricardo. E você mencionou esse livro do Turíbio, assim, como você está por dentro, você consegue citar para a gente bibliografia de ensino de violão para crianças? O que vem sendo publicado? O que está aparecendo aí para você também? Tem uma coisa bem interessante que foi feita mais ou menos na mesma época que eu fiz o meu, que é aqui na mesma cidade, né? Que é aquele livro Sonhando em Cordas. Aquele lá eu acho bem, bem legal. Exatamente. Esse livro eu acho bem uma referência muito boa. Sim. Né? Tem algumas coisas lá muito complexas, assim, do meu ponto de vista, mas tudo bem, eu achei muito bem feito. Uhum. O trabalho do Daniel de Lima, assim, com o Suzuki, né? Acho muito bom. E eu acho que o Daniel tem uma abertura. Ele que me falou essa questão inclusive do pré-Suzuki, né? Eu vejo que ele busca isso. E o trabalho, por exemplo, assim, Equilibrista das 6 cordas é um que eu também acho que tem um pouco essa questão que eu falei do Turíbio Santos, um nível bem mais baixo, é bem tranquilo. Por exemplo, o que adianta você... Aí já mais uma vez eu sendo crítico, mas assim, o que adianta você colocar o desenho de uma criança na página? Isso não torna o livro infantil. O que torna o livro ser infantil é ele ser possível da criança tocar bem. E não ter um desenho para você colorir ou coisa desse tipo, entendeu? Então, assim, são coisas que eu acho importante a gente lembrar. Às vezes a gente quer mais distrair da aula, vou colocar um negócio para colorir aqui, um violão. Cara, beleza, pode até pôr, mas não vai transformar isso em parte da metodologia, não, sabe? Eu acho importante isso, sabe? Perfeito. Levar isso em conta. Não, muito bom, Ricardo. Acho que essa parte aí que você fechou do implícito e do explícito, eu acho que é importantíssimo. Com certeza vai ser conceitos assim para muita reflexão, né? Muito obrigado. E agora perguntar para os colegas se tem dúvidas, alguém quer falar alguma coisa, Marcos, Adonai. O Marcos saiu, né? Ele vazou. O Marcos teve que sair mais cedo, ele tinha avisado que ele vai viajar hoje, mas ele agradeceu, mandou uma mensagem aqui, viu, Ricardo? Beleza, legal, grato. Vamos ver se o Adonai quer perguntar alguma coisa, depois eu quero falar. Eu mesmo, não, só quero agradecer mesmo o Ricardo, eu acho bacana demais, muitas questões, né, que ele trouxe que são importantes para a gente refletir e para a gente pensar, a gente que está fazendo, né? Uma coisa que eu pensei, lembrei de uma pergunta quando você estava falando, Ricardo. Qual foi o tempo que você gastou de quando você pensou em fazer, já começou a fazer o método, e até você falar assim, ó, vou publicar? Isso eu fiquei pensando, como é que foi esse tempo? Mais ou menos uns 8 anos, cara. Mas por quê? 8 anos. Porque eu comecei a fazer as primeiras coisas, né, na prática, em 2008, e só virou um livro em 2016. Entendeu? Mas eu, obviamente, no começo eu não pensava que isso ia virar alguma coisa. Isso era só para livrar a minha pele mesmo de dar aula ruim, entendeu? Mas assim, começou ali. Então as primeiras coisas aí começou. Mas aí quando eu comecei também, o desenvolvimento foi rápido. Muitas coisas vieram bem rápido, assim. Porque aí começou a enxurrada de ideias, né? Mas aí depois também o negócio caminha é trazer ideias, mas assim, aquilo de eliminar coisas que
não ter excesso. Também foi um trabalho importante ao escrever o livro. Não é pegar todas as ideias e colocar lá, não. Então, por exemplo, o negócio de fazer curso online é legal, você pode colocar todas. Fala. E você pensa em fazer novos volumes, assim, Ricardo? Pensar em coisas para frente? O que você pensa? Cara, eu até pensei em fazer isso, sabe? Eu acho que poderia ser interessante. Mas eu acho que uma maneira boa de fazer isso seria em parceria com outros professores. Sabe? Criar uma coisa. Porque, assim, eu acho que depois que eu fiz isso, se eu for criar outro volume, eu acho que eu tenho que assumir uma postura de trazer mesmo a sério muito conteúdo. Não adianta ficar em cima do muro. Porque enquanto eu trouxe aqui o básico que faz... O professor que quiser improvisar em cima disso e criar, ele vai criar. Então eu já entreguei a possibilidade para ele, se ele quiser. Agora, para quem quiser conteúdo novo, porque gosta disso, se eu entrar nessa pilha, aí eu acho que tem que ser essa abordagem da quantidade, de trazer solução mesmo, para muita gente dar aula. Tipo assim, várias músicas falando de temas parecidos. Então, várias músicas falando disso, várias músicas falando daquilo, várias músicas para trabalhar isso, várias músicas para trabalhar aquilo outro. E vai publicando de ano em ano, alguma coisa desse tipo. E aí, para isso, tinha que juntar um comitê aí de professores e fazendo o negócio juntos, entendeu? Para criar história mesmo, não é criar história, para fazer algo que seja relevante, né? Então, aí sim, eu acho que teria a ver. Assim, se vocês tiverem afim, é uma coisa que é animal a gente conversar. Sabe? Porque também, eu pegar e ficar criando um tanto de coisa na minha cabeça para eu ser, sabe, assim, também eu não tenho essa ilusão em relação a mim mesmo, não, sabe? Eu acho que aí já teria que ser uma visão diferenciada, sabe? Olha que legal. Isso aí é que é bom Legal, Ricardo. de promover encontros, né? Exatamente. Mas parabéns, Ricardo, aí pelo seu trabalho, vida longa, e eu acho que tem frutos aí, tem mais coisas para sair daí. Parabéns, Ricardo. Grande abraço, Valeu, viu? Abraço aí, meu amigo. Ô, Ricardo, parabéns pelo seu trabalho. E é tão legal escutar as experiências, assim, e tudo isso que você trouxe de que parte, né, do empírico, assim, parte da sua vivência, da sua experiência, as suas críticas, né, como que você consegue, a partir disso, construir. E aí é muito bem fundamentado, né, por causa disso, justamente, porque você está, enfim, o lastro está aí também. Quando você critica um excesso de racionalização, por exemplo, essa coisa, né, de achar que um método vai ser universal, ou que ele, né, isso está vindo da sua experiência, você sabe que né, você tem que resolver, é um desenho próprio, é a sua visão, né, e ao mesmo tempo, assim, é a sua visão, digamos, a materialização da sua experiência, mas que vai dar origem a outras, né? As pessoas também devem ter leituras muito diferentes, né, do método e usos, assim. Então, é super rico de ver e, né, de trocar essas experiências. Eu estava vendo vocês conversando aqui também, eu acho que a gente tem que promover mais encontros, assim, porque eu acho que assim, o objetivo da universidade, eu vejo, né, porque você tem um trabalho aí seu que é super super rico, né, uma experiência riquíssima. Acho que a universidade é esse lugar de que esse conhecimento seja compartilhado nesse sentido, das pessoas poderem, né, de vocês poderem se encontrar e pensar o que é o ensino do violão para criança, né? Ou como está acontecendo hoje em Belo Horizonte, no Brasil, né? E realmente valorizar isso num âmbito mais amplo em termos de conhecimento mesmo, né? Eu acho que você está super de parabéns e, sim, que a gente possa promover mais encontros, né? Eu acho isso aí muito importante. Uma coisa que quando eu comecei a fazer esse método, eu lembro que na escola lá no Alegreto trabalhava eu, a Flávia Ferraz, que é do Amaranto, né? Tinha também o José Marcos, que não sei se algum de vocês conhece, professor de violão, e o Maurício Maris, vocês devem conhecer também. Mas, enfim, a gente reunia, teve uma época que a gente fazia uma reunião toda semana para falar desses assuntos, e era bom demais. Às vezes a gente ficava com preguiça, né, porque era mais uma coisa, mas chegava lá, o assunto rendia pra caramba, né? E com isso,
isso ajudou muito, porque ali foi que eu tive as primeiras oportunidades para mostrar para outros professores, né? E eles também criavam coisas e tudo. Só que eu lembro que eu fiquei mais empolgado que eles, entendeu? Essa foi a diferença. Eu fiquei mais empolgado e fui fazendo. Mas esse negócio de encontrar com eles era muito importante para mim nesse processo. Foi muito importante mesmo. Então, eu acho que você está falando uma coisa aí que altamente boa de encorajar mesmo. E acho também isso, assim, porque tem várias trajetórias, né? Ainda mais o violão, que é um instrumento que tem muita gente que toca e que dá aula, né? Exatamente. E, enfim, eu acho que é importante, sim, saber o que as pessoas estão fazendo, criticar nesse sentido de... Criticar, você está valorizando aquilo também, né? Você está vendo que tem, o que tem sido feito, como que a gente pode comparar, o que falta fazer, né? Enfim, eu acho que tem várias questões aí e muito legal de conhecer o seu processo, assim, né? E que tem um lastro super importante aí. E acho que a universidade tem essa função e esse papel de valorizar isso também, né? Quem está aí trabalhando e construindo esse conhecimento, assim. Então, é muito bacana. Hoje em dia a universidade tem que correr um pouco atrás, né, de algumas coisas, né? É. Antigamente ela estava mais na frente, né, dianteira. Agora não necessariamente, né? Então tem que fazer bem feito mesmo. Não, é isso. O mundo está aí mudando. Inclusive, assim, eu acho que um ponto fundamental, né, que eu até fiquei querendo perguntar mais, porque você passou também por todo esse processo de mudança das tecnologias, né? Na verdade, assim, o seu método ele tem isso também, de você ir construindo, não apenas junto com o aluno e o violão, mas também todo esse arsenal de tecnologias que estão mudando o tempo todo, né? Assim, isso é uma questão fundamental que eu acho que você podia pensar em escrever talvez um pouco sobre essa experiência também, sabe? Assim, ou falar mais, não sei. Essa troca é interessante nesse sentido. E eu fiquei pensando, né? Porque isso também daria uma outra entrevista. O que nesse processo todo, o que ficou para trás, ficou obsoleto? Se você ainda usa as redes sociais da mesma forma, o que vale a pena, né? Como que está hoje isso? Assim, é só o canal do YouTube ou você continua usando outras coisas? Isso está em movimento o tempo todo também, né? Isso talvez seja o potencial da metodologia que vai se transformando também, né? Não tinha Instagram, né? Não tinha WhatsApp, né? E você pegou justamente esses últimos 10, 20 anos em que tudo se transformou, né? Então você criou junto com isso também. Exatamente. Isso é uma coisa que eu também olho, porque é aquilo de reconhecer, né? Até para eu ver. Sabe quando a gente sabe que um aluno, ele não tá. A gente sabe que ele cresceu, mas ele mesmo não vê que ele cresceu? Né? É a coisa da gente reconhecer isso, né? Pode entrar. Tá bom. Pode entrar aí. Ela vai entrar para guardar umas coisas, tranquilo. Mas é o seguinte, eu vejo que a gente precisa reconhecer, né, isso, tanto que a gente mudou, melhorou na vida, né, em termos de conhecimento, de andar para frente, de parar de pensar igual antes, né? Então, por exemplo, isso aí que você falou é total. Eu, por exemplo, não fazia ideia, eu achava assim, a coisa mais maluca uma pessoa que sabia fazer um site no WordPress, por exemplo. Hoje eu faço no WordPress e acho ainda muito básico, não porque eu fiquei fodão, mas porque eu vejo as possibilidades que existem, né, na área de desenvolvimento web e coisas assim que são muito mais avançadas, né? E a gente vê que, por exemplo, para você ter uma ideia de empreendimento mesmo avançado, você não vai fazer isso. Você precisa muitas vezes de ter cabeça de desenvolvedor mesmo, de criar site, de criar, saber como é que pensa, algoritmo, essas coisas, né? Ricardo travou de novo. Travou de novo, voltou? Isso, algoritmo, voltou. Por exemplo, assim, uma coisa que eu já dou uma dica para vocês, assim. Você descobrir quem que é. Tchauzinho, Cida. Você descobrir, por exemplo, quem que é seu concorrente. Primeira coisa. Mesmo que não seja exatamente, mas, por exemplo, alguém que pega o mesmo público que você, mesmo que não seja o mesmo produto que você, né? E você vai atrás, mas de preferência o mesmo público, o mesmo produto. Você vai atrás dos comentários dessas pessoas. Você vai do público e não do cara que fez lá o produto.
Então você vai no YouTube lá, por exemplo, vai ter comentário de gente falando por que ele gosta, por que ele não gosta, o que ele quer, qual é a dificuldade, qual é o sonho, tarará, tarará. Isso aí chama mapeamento semântico. Você pega as palavras que as pessoas dizem em torno daquele produto, daquele tipo de coisa que é o que você está fazendo. Aí você já começa a produzir. Você pega, por exemplo, você faz assim, ó, você começa com a casca e da casca você vai para o conteúdo. Você pega assim, vamos supor que você vai ter um produto que atenda tudo aquilo que aquelas pessoas estão pedindo nos comentários. Então, por exemplo, eu quero shampoo para careca. Então, eu já buscar shampoo para careca. E aí você vai buscar, e você vai escrever. Eu não faço a menor ideia como é que faz shampoo para careca, mas eu vou escrever assim, eu quero shampoo para careca. O meu produto é um shampoo para careca. A partir daquilo, você cria o produto. Se for a sua área de expertise, você consegue, isso não é enganar ninguém, entendeu? Você não está inventando uma coisa do nada. Você pega ali, tá falando de violão, tá falando daquilo que você entende, né? Por exemplo, como tocar na igreja e tal. Às vezes você nunca parou para pensar que é isso. Você fala, pô, tô disposto a fazer isso. Tem a ver com o meu interesse? Não tem? Pô, mas tem um mercado gigante. Será que vai ter a ver? Ou é outra coisa, é tocar música não sei das quantas lá. Por exemplo, a pessoa, muitas vezes acontece isso, ó. O cara vai dar aula de musicalização, ele toca qualquer coisa na aula. Qualquer coisa. Ele toca as músicas que ele acha uma porcaria, tá tocando. Mas se for para ele fazer um curso daquilo, ou fazer um show, ele acha aquilo uma coisa desrespeitosa. Ele acha, como assim eu vou fazer isso? Mas ele não vê que que ele está aceitando tocar aquilo por uma coisa que não é ele que está propondo. Ou seja, ele não está ganhando muito com aquilo. Mas se ele colocar a cabeça de empreendedor, ele vai fazer a mesma coisa e vai ganhar muito mais dinheiro. Aí que tá, mas aí o que está por trás disso? Preconceito, medo de ser julgado, um tanto de coisa. Aí a pessoa começa a trabalhar esse lado, né? Aí vê que o buraco é muito mais embaixo. Então, assim, via de regra, empreendimento não tem a ver com o que dá dinheiro, tem a ver com como que a gente quer ser visto, né? É igualzinho quando o cara decide ser músico, ele tá empreendendo, ele tá pondo todos os recursos dele, financeiro, de tempo, mobilizando pessoas, família, para acreditar no projeto dele, para ele fazer faculdade de música em vez de fazer de outra coisa. Então, assim, ele tá convencendo as pessoas daquele projeto dele. É um empreendimento. Mas na hora que ele vai fazer isso na vida, não mudou nada. A diferença é que agora ele está buscando. É outra coisa, mas é empreendimento do mesmo jeito. Né? É isso aí. Depois a gente conversa mais. Isso aí dá não sei quantas conversas nossas, viu? Muitas. Isso é verdade. Muito importante mesmo. Ricardo, só tenho a agradecer por você ter vindo, poder esclarecer isso tudo para a gente, e que este seja um convite aberto, né? Agora está começando uma nova turma de mestrado profissional na UENG, agora se não me engano, em agosto ou outubro, né? Deve ser setembro, né? Aí vai entrar uma nova turma, aí, porque nós estamos na primeira turma, né? Então está sendo tudo novo para todo mundo. Agora vai entrar uma segunda turma, e com você vindo nessa primeira vez aqui, é um convite para a gente também de se mobilizar mais para que a gente faça mais coisas do tipo, né? Seja presencial, seja dentro da universidade mesmo, quem sabe um seminário que envolva esses assuntos, uma mesa redonda, né? Então, acho que todos nós compartilhamos desses pensamentos aqui e sinta-se convidado já por nós, né, Lúcia? Com certeza. Pode me chamar mesmo, se tiver uma oportunidade de a gente encontrar presencialmente ou online, tanto faz, não tem problema nenhum. A gente faz, eu acho ótimo, muito bom. O pessoal do violão vai agitar, vai chegar mais gente aí e agitar, né? Essas discussões que são super ricas mesmo. Eu vou te gravar aqui, só para a gente ir finalizando.